Galerinha, a história do anime começa com o Arata conversando com seu irmão Shion e perguntando a ele como ele conseguiu uma namorada como a Yu. O Shion então fala que ele apenas seguiu o fluxo, e isso deixa o Arata ainda mais confuso. O Shion então vê seu irmão confuso e pergunta como seu irmão já saiu com aquela garota que ele gostava. Além disso, ele fala que seu irmão não deve se preocupar com isso, pois como um herdeiro da família, em breve o destino irá trazer uma Sugoi especial para ele. O Arata então fica muito vermelho e negando tudo, ele fala que nunca falou que gostava dela e que ele apenas falou que achava ela muito linda. Além disso, ele fala que não acredita nessa história de destino. Porém, ele não pode excluir essa possibilidade. Enquanto conversam, as suas 5 lindas irmãs aparecem e perguntam sobre o que eles estão conversando. A Jane Serra então fala que eles devem estar falando sobre garotas, pois os homens só falam sobre isso. A Tsundere Ouka então fala que seu irmão tarado deve estar perguntando ao Shion detalhes sórdidos sobre o namoro dele com a Yu. O Shion então colocando lenha na fogueira fala que na verdade seu irmão Arata estava apenas falando que sua linda irmã Ouka está com um corpo mais sensual e lindo. A linda Ouka então fica com o coração acelerado pelas palavras de seu irmão. E muito vermelha, ela ordena que seu cachorro morda seu irmão Arata, por ele estar tendo pensamentos pervertidos com ela, que é a sua própria irmã. O Arata então se levanta muito machucado e fala que ele jamais iria pensar nas suas irmãs dessa maneira. Porém, antes que ele termine de falar, a Jane Serra fala que seu irmão é muito cara de pau em falar isso, mesmo após eles terem visto o que houve entre ele e a tímida Kotono, que é a caçula da família. O Arata então fala que já falou várias vezes que aquilo foi um mal entendido. A estilosa Bunny então fala que aquela cena foi mesmo um choque. Além disso, defendendo seu irmão, ela fala que sua irmã Ouka deve perdoar o seu irmãozinho Arata. Após isso, ela chega com seus melões perto do seu irmão e deixa ele muito vermelho. Ela então fala que é normal um cabaço como seu irmão ter esses pensamentos. A tsundere da família então fala que sua irmã Bunny tem que parar de defender o Arata e que é por isso que ele é um tarado sem salvação. O Arata então fica muito irritado e fala que na verdade é a sua irmã Ouka que não tem mais salvação. A estilosa Bunny então fala que sua irmã deve entender que seu irmão não pode evitar esses pensamentos pervertidos, ainda mais vivendo ali com elas, que são 5 lindas mulheres. A Jane Serra então fala que não tem nada de normal em um irmão ficar tendo esses pensamentos nojentos com elas, que são suas próprias irmãs. A estilosa Bunny então fala que nem tudo a lógica pode explicar, e que ela tem certeza que sua irmã gêmea já deve ter se apaixonado por alguém. Além da Serra, então se lembra de seu irmão Arata, e com seu coração acelerado, ela tenta negar tudo, porém não consegue. A linda Bunny então vê que acertou na mosca e fala que suas irmãzinhas são mesmo os bebezinhos. No meio da conversa, a atlética Minami fala que ela gosta muito de seu irmão Arata e acha ele muito maneiro. O Arata então fica muito feliz e tenta abraçar sua irmãzinha, porém ele acaba levando um golpe crítico dela. Ele então sentindo muita dor, pergunta por que sua irmã fez isso. A linda Minami então pede perdão ao seu irmão Arata e fala que fez aquilo por causa dos reflexos do seu treino. A estilosa Bunny então falando baixinho, fala que pra ela o seu irmão Arata é um gato e se ele não fosse seu irmão, ela não perdoava. Após isso, a Tsundere Ouka fala que seu irmão não deve desperdiçar os genes de seu papai. Além disso, ela pergunta se todos estarão livres no sábado, pro aniversário da tímida Kotono. Todos falam que vão estar livres, exceto o Arata, que fala que vai ter um compromisso importante. Porém, vendo sua irmãzinha triste, ele fala para Kotono que ele pode marcar esse compromisso para outro dia. Após isso, se passam algumas horas, e enquanto vão para a escola, um figurante vê os 7 irmãos juntos e fala que todas as 5 Sugois são muito lindas e que eles têm inveja, pois esses 2 irmãos devem se sentirem no paraíso. Após chegar na escola, o Arata conversando com Shion, ele fala que aquele figurante falou que tinha inveja. Porém, ele não sabe comemorar com 5 irmãs. Além disso, essas irmãs te batem e você não pode devolver o golpe. E o papai está sempre do lado delas. O Shion então fala que entende seu irmão e que antigamente ele também sofreu bullying por causa disso. Porém, as pessoas de fora só conseguem enxergar uma história romântica do tipo harém, onde as 5 garotas mais populares moram com os 2 garotos mais lindos da escola. O Arata então fala que não importa como todos veem, pois ele só enxerga ela como irmãs, e nada mais do que isso. O Shion então fica muito curioso e pergunta se ele só enxerga a Kotono dessa mesma forma, afinal, a Kotono se declarou para ele. O Arata então fica muito irritado e fala que já disse que aquilo foi só um acidente. Além disso, ele fala que o fato de sua irmã Kotono ter falado que é apaixonada por ele não muda nada, pois nessa idade é normal confundir afeição com amor. Após isso, ele muito tímido olha pela janela e vê sua amada passeando. O Shion então fala que seu irmão está certo. Além disso, provocando seu irmão, o Shion fala que para todos eles vivem num harém, mas é exatamente o ao contrário. Até porque, após os traumas da infância, o seu irmão Arata se tornou muito passivo com as garotas. O Arata então fica muito vermelho e tenta negar tudo, porém não consegue. Após isso, enquanto está sozinho em seu quarto, ele tenta adicionar a sua amada no Facebook, porém não consegue. Após isso, a Tsundere Ouka abre a porta do seu quarto e pergunta se seu irmão
pode ajudar ela com os estudos? O Arata então aceita, e enquanto ajuda sua irmã a estudar, ele vê um pouquinho dos melões e fala que sua irmã deveria estar com uma roupa mais comportada. A Linda Oca então fala que não tem motivos para ela fazer isso em casa, afinal, eles são parentes, e no passado eles até tomavam banho juntos. Após isso, a Linda Sugoi termina perguntando quem é a garota que seu irmão está apaixonado e fala que foi o Xion que falou tudo para ela. O Arata então fica muito vermelho e fala que nunca falou que gostava dela e que ele apenas falou que achava Lala muito linda. A Tsundere Oka então fala que ela é uma grande amiga da Lala. Ela então pega o seu celular e tenta ajudar o seu irmão a conquistar a linda Lala. Porém, antes que ela consiga, o Arata interrompe sua irmã e fala que ele não precisa da ajuda dela. A Tsundere então fica muito irritada e saindo do quarto, ela fala que sem a sua ajuda, ela tem certeza que ele jamais irá conseguir se casar com a linda Lala. O Arata então vê sua irmã indo embora e fala que de fato sua irmã não está totalmente errada. Após isso, dentro de seu quarto, a linda Kotono vê uma foto da família e olhando para o seu irmão Arata, ela muito vermelha começa a ter pensamentos proibidos com ele. Após isso, se passam alguns dias, enquanto sai da escola e está indo embora, o Arata se pergunta como seria sua vida se ele não tivesse nenhuma irmã. Enquanto pensa nisso, ele vê sua amada se encontrando com seu namorado, e isso deixa ele ainda mais triste. Após chegar em casa, todos se arrumam para o aniversário da Kotono. Chegando à mesa de jantar, a Linda Oak e a Minami começam a discutir porque sua irmã Minami perdeu seus fones de ouvido. No meio da discussão, a Linda Oka fala que ela queria que sua irmã jamais tivesse nascido. O Arata, então sendo o irmão mais velho, ordena que elas parem com isso, pois ali todos eles são família, e uma família jamais deveria falar isso. As suas duas irmãs então escutam tudo e se sentam para comemorar o aniversário da Kotono. Enquanto estão sentados, o pai da família aparece, e antes de começar o aniversário, ele fala que tem um segredo importante para revelar para todos. Ele então fala que ele prometeu à sua amada e falecida esposa que ele iria revelar esse segredo no dia que sua amada filha Kotono fizesse 15 anos de idade. Além disso, eles devem saber que nada irá mudar e que ele irá continuar amando os seus amados filhos. Ele então revela o segredo e fala que todos os seus filhos são adotados, e com exceção do Shion e da Minami, nenhum deles possui laços de sangue. Após isso, ele fala que agora que ele revelou o segredo, eles irão comemorar o aniversário de sua amada filha Kotono. Ele então ordena que a empregada sirva comida para todos. Enquanto a empregada serve a comida, os 7 irmãos ficam perplexos com a notícia. Após o jantar, uma empregada vai servir um chá para todos. Porém, a estilosa Bunny fala para a empregada que ela mesma vai servir o chá e pede para que a empregada deixe eles sozinhos. Os irmãos, então ainda chocados com as notícias, começam a conversar. A Tsundere Oka fala que se sente traída pelo que seu pai fez. A Gênio Serra então interrompe a sua irmã e fala que seu pai está certo em revelar esse segredo, pois ele tinha feito uma promessa para sua amada mamãe e não poderia quebrar ela. Além disso, ela pergunta a linda Bunny o que ela acha de tudo aquilo, sendo a irmã mais velha da família. A estilosa Bunny então fala que com ou sem laços de sangue, eles viveram juntos por mais de 15 anos, e para ela, eles não são nada mais nada menos que seus preciosos irmãozinhos. Após ouvir isso, quase todos os irmãos concordam e decidem irem dormir, pois no dia seguinte eles teriam aula. Porém, o Arata fica em silêncio. A Linda Oak então vê seu irmão em silêncio e fica preocupada com ele. Após isso, o Arata sozinho no seu quarto se lembra de tudo que seu pai falou e também se lembra de sua amada e fala que aquele dia foi um dia horrível. Ele então termina falando que agora ele irá tomar um banho e irá esquecer de tudo por enquanto. Enquanto se prepara para tomar banho, ele vê as roupas de suas irmãs e se lembrando do que o figurante tinha falado, ele fala que de fato aquilo parece uma comédia romântica. Ele então tira toda sua roupa e quando está quase entrando na banheira, ele vê sua linda irmã Kotono no banho. E muito vermelho, ele fala que não tinha percebido que sua irmã estava ali. Ele então se veste novamente e fala que irá esperar sua irmã terminar do lado de fora. Porém, antes que ele termine de falar, a tímida Kotono pede para seu irmão lavar suas costas como ele fazia antigamente. O Arata então aceita fazer isso, e enquanto lava as costas de sua irmã, ele fala que de fato o segredo não muda nada, e ele apenas está vendo a sua amada irmãzinha ali na sua frente. Após isso, ele termina de lavar as costas de sua irmã, e fala que ela pode lavar o resto sozinha. Ele então se levanta, e antes que consiga ir embora, a linda Kotono vira atacante, e abraçando seu irmão Arata, ela fala que viu na internet que irmãos que não possuem laço de sangue podem se casar. Além disso, ela fala que sabe que é uma Sugoi horrível, por estar querendo fazer essas coisas com seu próprio irmão. O Arata então se vira e fala que sua irmãzinha não é uma menina má, e que ela está apenas confundindo afeição com amor, mas que logo ela irá perceber essa confusão. Ele então, antes de sair, fala que ele agora irá embora e fingirá que nada daquilo aconteceu. A tímida Kotono, enquanto volta para seu banho, fala que seu irmão é o melhor irmão de todos, porém, ele também é o pior homem de todos. Além disso, em pensamento, ela se pergunta quando seu irmão irá deixar de pensar que aquilo que ela sente é uma confusão e irá perceber que é amor de verdade. Após isso, o Shion vê sua irmã Oka triste e pergunta como ela está se sentindo. A linda Oka então fala que ela está preocupada com sua irmãzinha Kotono, afinal, era o aniversário dela. Além disso, muito triste, ela pergunta ao Shion o que seu irmão Arata pensa sobre isso. O Shion então provocando sua irmãzinha,
pergunta se ela está curiosa para saber o que seu irmão acha de tudo isso. A Tsundere Oka, então, com seu coração acelerado, pede para que seu irmão não faça aquilo parecer algo estranho. Além disso, ela fala que nesses 16 anos juntos, ela sempre pensou que seu irmão Arata era o seu gêmeo, e por isso, ela não consegue enxergar ele de outra forma. Kushon então fala que o mesmo vale para o Arata. A Tsundere, então muito triste, fala que espera mesmo que isso seja verdade. O Shun então fala que sua irmã não deve se preocupar, pois o que irá mudar é apenas como a sociedade irá ver eles após saberem desse segredo. E também o que mudará é que agora eles podem casar um com o outro. A Tsundere Oka então escuta tudo e fala que seu irmão é nojento por estar tendo esse tipo de ideia. O Shun então fala que é óbvio que ele não pensa nisso. Ele apenas está falando que a lei não proíbe essas coisas. A Linda Oka então fala que a própria ideia em si já é nojenta, porém, ela não duvidaria nada que seu irmão Arata tentasse algo com elas, agora que ele sabe que eles não são irmãos de sangue. Shun então pede para que seu irmão pare de brincar com isso, e que o Arata é apenas um cabaço. A Linda Oka então pergunta ao seu irmão Shion se ele sabe o que aconteceu naquele dia, que elas pegaram o Arata em cima da Kotono. O Shun então fala que enquanto eles estavam na sala de jogos, a Kotono se declarou para o Arata, e falou que era apaixonada por ele. A Linda Oka então fica muito surpresa, e pergunta o que o seu irmão Arata fez após a Kotono se declarar. O Shion então fala que é óbvio que o Arata recusou o pedido, porém, a Kotono não aceitou o não como resposta, e sendo atacante, ela se grudou nele. Enquanto estava tentando tirá-lo de perto dele, eles acabaram caindo no chão, e no fim, todas viram aquela situação. Porém, o Arata sendo um irmão carinhoso, ele preferiu não falar nada, para não deixar sua irmã Kotono com problemas. A Linda Oka então fala que já sabia que sua irmãzinha era atacante, porém ela nunca achou que sua irmã chegaria tão longe, mas se isso for sério, as coisas podem ficar muito feias. Após isso, o Arata volta para o seu quarto e vê a Gênio Serra lá, e fica muito surpreso. A Linda Serra então pergunta onde seu irmão estava. O Arata então muito vermelho, fala que não pode falar que acabou de sair do banho. Fala que ele estava apenas caminhando pela casa. A Gênio Serra então fala que isso é muito estranho de se dizer. O Arata então muito irritado, pergunta o que sua irmã quer ali no seu quarto. Após isso, a Gênio Serra vira atacante, e jogando seu irmão na cama, ela pede para ele guardar o segredo sobre o que ela irá fazer agora. Ele então sobe e se senta no seu colo. O Arata então vê sua irmã sendo atacante, e com seu coração acelerado, ele se pergunta o que ela está fazendo. Além disso, vendo como sua irmã é linda, ele fala que não sabia que sua irmã tinha esses pensamentos proibidos, e que não sabia que ela era tão atacante assim. A Linda Serra então, após analisar seu irmão Arata, fala que está feliz em ver que não tem nada de preocupante com ele. O Arata não fica muito confuso e pergunta o que sua irmã está querendo dizer. A Linda Serra então fala que viu seu irmão no banho com a Kotono e ficou feliz em ver que ele recusou o pedido dela. Porém, ela queria ter certeza que seu irmão não iria sucumbir a nenhuma investida de suas irmãs, e foi por isso que ela estava tentando ele daquela maneira. O Arata então em pensamento fala que entende que ela fez aquilo para manter suas irmãs seguras. Ele então se vira para sua irmã e fala que ele jamais iria fazer isso. Afinal, a Kotono é só sua irmãzinha querida. Além disso, ele fala que tinha outras formas de sua irmã ter confirmado que ele jamais faria isso com elas. A Linda Serra então se levanta e fala que aquela era a melhor ideia. Além disso, ela fala que por mais que eles se considerem irmãos, a verdade é que eles não são parentes de sangue, e por isso é totalmente possível que todos ali, inclusive ele e ela, tenham a deliciosa arte da procriação. O Arata não escuta tudo e fica muito vermelho. A Gênio Serra então fala que seu irmão Arata não deve se animar, pois ela está apenas falando os fatos. Além disso, ela odiaria saber que ela é o alvo da libido de seu irmão. E o que ela está falando é que isso é apenas possível. Após isso, enquanto sai do quarto, ela fala que está feliz em ver que os batimentos nos pulsos de seu irmão não ficaram levados com a investida dela. Além disso, ela fala que mesmo que seja só no papel, ela ainda é sua irmã mais velha, e por isso ele deve tratar ela com mais carinho, chamando ela de irmãzinha querida. Ela então se despede e vai embora. O Arata então, enquanto está sozinho, fala que ele entende o que sua irmã fez. Porém, ele passou 16 anos vivendo com elas, e por isso nada irá mudar do dia para a noite. Após isso, do lado de fora, a Gênio Serra percebe que, diferente do seu irmão, ela ficou com seu pulso e coração acelerado, e fala que ela espera que aquilo não seja o que ela está pensando. No dia seguinte, após acordar, o Arata se lembra de tudo o que aconteceu, e fala que foi muita coisa para só um dia. Ele então se arruma, e saindo do quarto, ele vê suas irmãs com algo maravilhoso. Ele então pergunta o que elas estão vestindo. A estilosa Bunny então fala que aquilo é um uniforme de sua escola, e sua irmãzinha está usando um uniforme reserva. A Linda Bunny, então sendo provocante, fala que os meninos perdem o fôlego com isso, e pergunta o que o gato do seu irmão achou delas daquele jeito. O Arata, muito vermelho, pergunta como sua irmã tem coragem de perguntar isso para o seu próprio irmão. Após isso, a Kotono fala que precisa ir para a escola. E enquanto caminham, o Shion fala que a Bunny deve ter feito essa brincadeira para aliviar o clima pesado da noite passada. Enquanto vão para a escola, alguns figurantes desejam e elogiam as irmãs. O Shion, então sorrindo, se pergunta o que eles fariam se soubessem que elas não são irmãs de verdade. O Arata então ordena que seu irmão Shion não repita aquilo novamente. O Shion então fala que estava apenas brincando. Além disso, ele pergunta ao seu irmão Arata se suas irmãs mentem melhor que os meninos, e fala que elas deveriam estar conflitantes sobre o que aconteceu,
porém elas parecem estar da mesma forma que antes. O Arata então escuta tudo, e após terminar os seus estudos, ele fala que seu irmão Xion não sabe, mas todas as suas irmãs estão muito abaladas com tudo o que aconteceu. Após isso, a atlética Minami aparece e fala que ela está de folga dos treinos. A Minami então vê seu irmão olhando para ela sério e pergunta se ela está com algo no rosto. O Arata então fala que não é nada demais, e que ele estava apenas pensando que sua irmã deve sofrer uma pressão incrível do seu treinador. Afinal, ela já é tricampeã de tênis. Além da Minami então fala que faz aquilo porque ama. O Arata então escuta tudo e fala que tem inveja de ver que, além de talento, sua irmã tem amor pelo que faz. Enquanto conversam, algumas meninas aparecem e pedem um autógrafo para Minami. Todas as meninas da escola ficam apaixonadas por ela. O Arata, então, sendo um irmão carinhoso, implora para que sua irmã não conquiste todos os garotos e garotas da escola. Além disso, ele pergunta o que sua querida irmã irá fazer hoje e fala que, já que é a sua folga, ela pode sair com as suas amigas para se divertir. Além da Minami, então muito tímida, fala que, na verdade, ela reprovou nos testes da escola e por isso seu treinador falou que ela não precisa ir aos treinos. O Arata então fica muito irritado e fala que então ela não está de folga e ela deve estudar agora mesmo. Ele então, com um olhar sério, fala que, já que não tem jeito, ele mesmo irá ajudar sua irmãzinha a estudar. Eles então vão juntos para um karaokê. Enquanto estudam, o Arata vê sua irmã Minami estudando e fala que, de fato, sua irmã é uma Sugoi muito linda e atraente. Após isso, a linda Minami se cansa de estudar e, aproveitando que está no karaokê, ela começa a cantar e dançar. O Arata então tenta ficar bravo com sua irmã, porém ele entra na brincadeira e fala que não importa o local e a situação, sua irmã sempre consegue se divertir. Após cantar bastante, a linda Minami fala que se divertiu muito cantando. O Arata então fala que eles não foram ali para isso. Enquanto fala, ele vê sua amada com seu namorado, e muito triste, ele se esconde para que ela não o veja. A linda Minami então vê seu irmão triste, e olhando para trás, ele percebe que aquela é a Sugoi que seu irmão está apaixonado, e fica muito surpresa. Após isso, enquanto vão embora para casa, a linda Minami fala que se divertiu muito e ficou aliviada da noite passada. O Arata, tão preocupado, pergunta qual opinião sua irmã tem sobre o segredo que seu pai revelou. Ela então fala que ainda está muito confusa. Além disso, ela está muito preocupada com a Kotono, por ela ser a mais nova da família. Ela então termina falando que não importa os laços de sangue, o que importa é esse laço que eles construíram nesses 16 anos morando juntos. Ela então pula na frente do seu irmão mais velho e fala que, por isso mesmo, seu irmão não deve ficar triste só porque a sua amada está namorando outro rapaz. O Arata não fica muito vermelho e pergunta como sua irmã sabe que ele está apaixonado. A linda Minami então fala que foi a Oka que disse isso para ela. Além disso, ela fala que sabe de várias qualidades que fazem seu irmão ser um homem maravilhoso. E por isso, ela acha que ele não deve ficar triste dessa maneira. O Arata, então muito vermelho, fala que sua irmã Oka é uma tagarela, porém sua irmã Minami é mesmo uma irmãzinha carinhosa. Enquanto pensa, a linda Minami, andando de costas, pergunta a seu irmão se ele não quer jogar videogame quando ele chegar em casa. O Wallace então fala que sua irmã deveria andar direito, pois ela pode acabar caindo. Além disso, ele fala que, após chegar em casa, ele irá estudar, e ele não irá deixar ela jogar videogame. Após chegar em casa, a linda Minami dá um bolo de morango para sua irmã Oka, e, devolvendo os fones de ouvido, ela fala que achou eles no ginásio e pede perdão por ter perdido eles. A tsundere Oka então fala que aceita o suborno de sua irmãzinha, e, em troca do bolo, ela quer que ela fique com aqueles fones. Ela ainda fala que eles são apenas fones velhos, porém ela quer que sua irmã use com carinho e evite perder eles novamente. Após isso, a linda Oka fala para sua irmã Minami descer até a sala de jantar, para elas comerem aquele bolo juntas. Além disso, ela fala que irá fazer um chá para acompanhar o bolo. A linda Minami então aceita e ambas vão juntas comerem o bolo. Após isso, no dia seguinte, ao sair do banheiro, o Arata vê sua irmã Kotono muito tímida e dá um bom dia para ela. A tímida Kotono então cumprimenta seu irmão e vai para a escola. O Arata então vê aquilo e fala que está feliz em ver que sua irmã está agindo normal novamente e que ela não está tendo mais aqueles pensamentos errados com ele. Após chegar à escola, o Arata vê sua amada de longe e fica muito surpreso. Enquanto está distraído, a tsundere Oka fala que ama o seu irmão. O Arata então se vira muito surpreso e a linda Oka pergunta ao seu irmão se ele já falou aquelas palavras para a linda Lala. O Arata então, com um olhar sério, fala que ele jamais falaria isso para ela, afinal ela já tem um namorado. A linda Oka então fica muito surpresa e fala que isso significa que seu irmão levou um fora antes mesmo de se declarar e que isso é lamentável. Após isso, alguns meninos aparecem e chamam a linda Oka para conversar. Durante a conversa, elas falam que o Arata é um gato, e uma das meninas pergunta se a Oka podia apresentar o Arata para ela, pois quem sabe ela se torne a cunhadinha da Oka. A linda tsundere, então cheia de ciúmes, fala que na verdade sua amiga não deveria pensar nisso. Além disso, tentando mentir, ela fala coisas horríveis sobre o seu irmão, porém no fim ela acaba elogiando ele.
As meninas então veem que a Oka está muito vermelha e perguntam o que está acontecendo. A linda Oka, então, com seu coração acelerado, fala que ali está muito quente e por isso ela está vermelha. Após isso, elas vão embora. O Arata então vê sua irmã Oka indo embora e, em pensamento, ele fala que amanhã eles irão ao parque de diversões comemorar o aniversário de sua irmãzinha. E ele espera que não ocorra nenhum problema nesse dia. Após isso, se passam algumas horas e, após chegarem ao parque, a linda Oka e sua irmã Minami ficam muito animadas. Elas então veem uma cópia do Mickey Mouse e correm para abraçá-lo. A estilosa Bunny então fala que suas irmãs não devem se perder e que elas estão ali para comemorar o aniversário da Kotono. Além disso, a linda Bunny convida o seu irmão Arata para ir com ela comprar comida para todos. O Arata então vai com a sua irmã, porém após voltarem, todos os seus irmãos já sumiram. O Arata então tenta ligar para os seus irmãos, porém não consegue. A linda Bunny então fala que já era previsível que eles não iriam escutar eles. Além disso, sendo atacante, a linda Bunny chama seu irmão Arata para um encontro. E durante o passeio, ela encosta o paraíso no seu irmão Arata. E muito feliz, ela fala que não é todo dia que ela pode andar com um homem tão gatinho como ele. O Arata então fala que sua irmã não deveria falar essas coisas, afinal, ele é apenas o seu irmão mais novo. A linda Bunny, então muito feliz, fala que isso pode ser verdade, porém os estranhos não irão ver eles dessa forma. Além disso, vendo seu irmão muito vermelho, ela chega no seu ouvido e pergunta o que é essa sensação de algo maravilhoso, apertando o braço de seu amado irmão. O Arata então fica muito vermelho e fala que sua irmã estava fazendo aquilo de propósito. A linda Bunny, então sendo ainda mais atacante, fala que não fez aquilo de propósito e que eles são muito grandes e ela não pode controlá-los. Além disso, ela termina perguntando se aquilo é muito para o cabaço do seu irmãozinho. O Arata, então muito vermelho, fala que aquilo é muito errado e que ela não pode fazer isso. A linda Bunny então fala que seu irmão está muito vermelho e que isso é muito fofinho. Após isso, enquanto caminham, ela fala que seu irmão deve ser grato, pois ele está passeando com uma linda Sugoi. O Arata então escuta tudo, e em pensamento, ele fala que de fato todos os homens estão olhando para eles. Além disso, ele fala que sua irmã tem muitos admiradores na faculdade, e que mesmo entre as irmãs, ela se destaca como a mais linda e deslumbrante de todas. A linda Bunny então vê seu irmão em silêncio e se aproximando dele. Ela volta a ser atacante e fala que se ele for bonzinho, ela pode deixar ele tocar diretamente neles quando eles chegarem em casa como prêmio. O Arata então escuta tudo e fica muito vermelho e sem reação. A linda Bunny então fala que seu irmão deveria ver a sua cara. O Arata então fala que sua irmã não deve fazer essas brincadeiras com ele. Após isso, eles sobem uma escada. Enquanto sobe, o Arata vê as lindas pernas de sua irmã e fala que de fato ela está deixando ele muito animado, se é que vocês me entendem. Porém, ele não pode pensar nisso. Ele então fecha seus olhos e fala que não deve ficar olhando para as pernas da sua irmã daquele jeito. Enquanto está de olhos fechados, ele acaba caindo no chão e fica com muita vergonha. A linda Bunny então dá a mão para seu irmão Arata e fala que agora eles irão brincar nos brinquedos. Enquanto estão se divertindo, o Arata finalmente consegue falar com seu irmão Shion e avisa onde eles estão. O Shion então fala que o Arata está com a Bunny do outro lado do parque. A Tsundere Oka então fala que seus irmãos são horríveis, por se esquecerem do aniversário da Kotono. A Jane Seiha então fala que eles que são os culpados por terem sumido. A linda Oka então pergunta se sua irmã Kotone agora quer ir para a montanha russa espacial. Após isso, enquanto estão sozinhos, a linda Bunny fala que se divertiu muito com seu irmão. Além disso, ela fala que irá começar a comer uns churros e pergunta se seu irmão quer um pedaço. O Arata então fala que não irá querer, e enquanto vê sua irmã comendo, ele fala que em silêncio, sua irmã até parece uma Sugoi inocente. Após isso, ele pergunta como sua irmã está lidando com um segredo que seu pai revelou. A linda Bunny então fala que não pode negar que ela também ficou abalada com a notícia. Porém, como a mais velha da família, ela deve ser forte pelas suas irmãs. A linda Bunny então fala que quando ela descobriu que ela era a irmã mais velha da família, ela decidiu que iria proteger os seus irmãos de tudo, e iria fazer eles muito felizes. Enquanto fala, uma garotinha vem correndo com um suco e derruba eles na linda Bunny. Porém, antes de acertar sua irmã, o Arata entra na frente e fica encharcado. A linda Bunny, então muito surpresa, pergunta por que seu irmão fez aquilo. O Arata, então sendo carinhoso, fala que como seu irmão mais novo, ele também irá proteger a sua amada irmã. Isso faz o coração da linda Bunny ficar acelerado. Ela então fala que parece que seu irmãozinho ficou maduro. Após isso, os irmãos o encontram. E eles vão embora juntos. A linda Bunny, então com seu coração acelerado, pergunta ao seu irmão se ela pode segurar em sua mão um pouquinho. O Arata, então surpreso, pergunta por que sua irmã está querendo fazer isso. A linda Bunny, então mentindo, fala que irá fazer aquilo porque eles são irmãos, e nada mais do que isso. Após isso, as irmãs ficam muito felizes e falam que aquele parque parece um filme.
O Arata então pede perdão a todos e fala que antes deles continuarem se divertindo no parque, ele vai ao banheiro. O Shion e a Kotone então fala que eles também irão ao banheiro. Enquanto estão sozinhos, a linda Seiha fala algo importante para suas irmãs. Ela então revela tudo o que aconteceu no banho entre a Kotono e o Arata. Além disso, ela fala que o Arata não sente nada por elas e que ela comprovou isso quando ela mesma foi atacante e montou no seu irmão. As irmãs Bana e Minami então ficam surpresas em saber que nem mesmo isso deixou o seu irmão Arata animado, se é que vocês me entendem. A Linda Oak então fala que suas irmãs só podem estar loucas e que ela não pode acreditar que suas irmãs Seiya e Kotone quase fizeram aquilo com o Arata. A Seiya então escuta tudo e fala que no seu caso, ela só fez aquilo para testar o seu irmão, porém a Kotono foi mesmo agressiva e ela só estava contando isso para as suas irmãs pensarem numa solução, para evitar que a Kotone avance ainda mais nisso. A Linda Oak então revela que no dia que eles pegaram o Arata naquela situação, foi a Kotone que começou tudo, e o Arata apenas levou a culpa para proteger a sua irmã. A Linda Minami então fala que se isso aconteceu mesmo, já é a segunda vez que a Kotone é atacante, e que isso é sério de verdade. A Linda Ban então fala que suas irmãs não devem se preocupar, pois a Kotone não deve estar mesmo apaixonada pelo Arata. A Linda Bunny então fala que enquanto o Arata não ceder às tentações, elas não precisam se preocupar com nada, e que por enquanto tudo que elas precisam fazer é vigiarem a Kotono. Após isso, os irmãos Arata, Shion e Kotono bolam no banheiro e perguntam o que suas irmãs estão fazendo. A Linda Bunny então fala que eles estão apenas discutindo para qual brinquedo elas vão. Enquanto todos estão se divertindo, a Tsundere Oka fica muito triste pelo seu irmão Arata. Após isso, enquanto vão para uma loja do parque, o Arata fala que está exausto, porém ele está feliz que sua irmã Kotono esqueceu aquela ideia de amor e está agindo normalmente. Além disso, ele fala que quando seu pai revelou o segredo, ele deve ter ficado com medo deles se separarem. Porém, não é porque seu velho ter medo, pois eles nunca deixarão de ser irmãos. Após isso, enquanto seus irmãos estão na loja, o Arata fica sozinho do lado de fora e vê uma Sugoi com o namorado e travando, ele pensa que aquela Sugoi era sua amada. Enquanto isso, a Tsundere Oka sai da loja e pede para que seu irmão saia para passear com ela. Durante o encontro, ela fala que tem algo muito importante para falar para ele, porém ela não sabe como irá fazer isso, pois há 3 dias atrás eles eram irmãos gêmeos. O Arata, então muito tímido, tenta falar que ele ainda considera a Oka a sua irmã gêmea, porém a linda Oka fala que seu irmão deve acordar para a realidade e termina falando que ela está totalmente apaixonada por ele. A Linda Oka fala que só queria que seu irmão soubesse que ela o ama e que ela está muito feliz por ser a sua irmã gêmea. Ela ainda fala que descobriu a verdade pelo seu irmão Shion e ficou feliz em ver que seu irmão agiu como um verdadeiro irmão mais velho com a tímida Kotono. O Arata não fica muito vermelho e, em pensamento, ele fala que tomou um susto quando sua irmã falou que era apaixonada por ele, mas parece que ela estava falando apenas que gostava dele como pessoa. Além disso, muito triste, ele fala que sua irmã Oka jamais se apaixonaria por ele como mulher. Afinal, eles são irmãos gêmeos. Porém, ela deveria aprender a se expressar melhor, pois ele estava pensando em coisas erradas. Após isso, ele se vira para sua irmã e pergunta se por acaso ela não é uma tsundere. A Linda Oak então nega tudo, e enquanto vai embora, ela pede para que seu irmão avise as suas irmãs que ela vai querer um presente azul. O Arata então, enquanto vê sua irmã indo embora, se lembra da conversa que ele teve com seu irmão Shion e fala que deve ter algo de errado por ele estar tendo aqueles pensamentos proibidos com suas irmãs. Após isso, enquanto caminha sozinha, a Linda Oak se lembra de quando ela falou que estava apaixonada pelo seu irmão. E muito vermelha, ela admite que falou que amava ele como um homem, e se pergunta por que ela foi falar algo tão nojento para o seu próprio irmão. Após isso, enquanto estão na lojinha do parque, as meninas ficam na dúvida sobre o que levarem para Oka. A Atlética Minami então fala que ela irá procurar a Oka e irá perguntar diretamente a ela. Após procurar bastante, ela finalmente encontra a Oka com Arata, e de longe ela tenta se aproximar. Porém, antes de que ela faça isso, ela acaba escutando a Oka falando que é apaixonada pelo Arata. E muito vermelha, ela volta e fica paralisada. Após isso, se passam algumas horas, e enquanto está treinando sozinho na academia de sua casa, a Linda Minami aparece e fala que ela também irá treinar para manter a sua rotina de treinos. Além disso, a Linda Minami fala que seu irmão treina tanto, o Arata então fala que ele apenas treina para melhorar os seus aspectos físicos. Além disso, em pensamento, ele fala que hoje ele está treinando também para esquecer o que houve entre ele e a Oka. A Linda Minami então fala que o papai realmente colocou na mente do seu irmão que um líder deve ter um corpo treinado. Ela ainda fala que lembra que uma vez o seu papai fez o Arata treinar um dia inteiro. O Arata então fala que não foi só o dia inteiro, como também a noite toda. Ele não termina falando que, diferente dele, sua irmã treina com um propósito, e por isso ele tem muito orgulho dela. A Linda Minami então escuta aquilo e fica muito vermelha. Após isso, ela se lembra de quando ela escutou a Oka falando que era apaixonada pelo seu irmão Arata. E muito confusa, ela fala que não sabe como ela pode perguntar isso ao seu irmão, sem aquilo parecer estranho. Ela então fala que talvez ela possa ter ouvido errado, mas aquilo parecia mesmo ser uma declaração de amor que ela tinha escutado. O Arata então vê sua irmã em silêncio e pergunta se ela não vai treinar.
A Minami então fica muito tímida e começa a fazer tudo errado. Após isso, ela se acalma e pergunta se aconteceu algo importante entre o seu irmão Arata e sua irmã Ouka. O Arata então fala que não aconteceu nada de especial. Após isso, ela se despede do seu irmão e fala que ela irá treinar mais tarde. Após sair da sala de treino, ela se agacha e fala que no fim ela não conseguiu perguntar direito sobre o que houve entre ele e a Ouka, e agora ela não sabe o que irá fazer. Após isso, se passam algumas horas, e após terminar o seu treino, o Arata vai até o banheiro para tomar um banho. Ele então, em pensamento, fala que está muito preocupada com sua irmã Minami e gostaria muito de ajudar ela. Enquanto fala, ele abre a porta do banheiro e vê sua linda irmã Seiha só de roupas íntimas. Ele então fica muito vermelho e, se escondendo, ele pergunta por que sua irmã não trancou a porta. A Jamie Serra então fala que ele já viu ela assim outras vezes, e como irmãos, o normal seria ele apenas ter falado que sua irmãzinha esqueceu de trancar a porta. Porém, ele não fez isso. Ele não termina de tirar tudo e fala que de fato ela errou em esquecer de trancar a porta. Porém, se agora o corpo que seu irmão viu por tanto tempo está deixando ele tão incomodado, ela pede perdão. Após isso, ela entra no banho. O Arado então, enquanto escuta sua irmã no chuveiro, fala que ele até queria tomar um banho para tirar o suor, mas como isso não será possível, ele irá voltar a treinar. Ele então termina o seu treino e vai para o seu quarto descansar. Enquanto está sozinho, a estilosa Bunny aparece e fala que o quarto de seu irmãozinho é muito arrumado. Ela ainda fala que no passado seu pai brigava por ele deixar sempre migalhas no quarto, mas agora parece que seu irmão ficou mais maduro. Ela então termina chamando seu irmão Arata para um encontro muito feliz. O Arata então fica muito surpreso e aceita o pedido. No dia seguinte, eles vão em um shopping e o Arata pergunta a sua irmã se aquilo é a sua ideia de ter um encontro. A linda Bunny então fala que escolheu aquele lugar porque seu irmão tinha dito que queria trocar o seu celular. O Arata então fala que de fato ele queria mesmo e que sua irmã está apenas sendo muito atenciosa. Enquanto pensa, a linda Bunny vira atacante e, pressionando o paraíso no seu irmão, ela fala que pessoalmente ela não recusaria um jantar romântico com o Arata, seguido por uma longa noite em um hotel. O Arata então fica muito vermelho e implora que sua irmã não comece com aquilo novamente, pois eles são irmãos. A linda Bunny então fala que isso infelizmente é verdade, pois isso eles entram no shopping e o Arata escolhe um celular igual ao seu, só que de uma versão mais nova. A linda Bunny então fala que seu irmão não mudou nada, e ele continua não ligando para a aparência, e sim apenas para as funcionalidades. O Arata então fala que até ele tem preferências, só não são visuais. A linda Bunny então fala que um celular é igual a uma namorada. Ela então termina falando que com isso ela consegue ver as preferências amorosas de uma pessoa. Ela está muito feliz em ver que as preferências de seu irmão são desse jeito. Após isso, a atendente da loja volta com o celular. E vendo os dois juntos, ela fala pro Arata que ali eles têm um desconto especial para casais, e que se ele fizer isso, ele pode ter um grande desconto. O Arata então tenta falar que eles não são um casal. Porém, antes que ele termine de falar, a linda Bunny vira atacante novamente, e abraçando seu amado irmão, ela pergunta o que seu amado namorado acha deles assinarem um plano de casal. O Arata então, com seu coração acelerado, fala que ele irá recusar a oferta. Após isso, enquanto caminham, a linda Bunny fala que foi um desperdício seu irmão não ter ganhado desconto se tivesse mentido. O Arata então fala que jamais faria aquilo. Além disso, em pensamento, ele fala que não entende por que sua irmã está fazendo essas coisas. Enquanto pensa, a linda Bunny chama seu irmão para tomar um sorvete juntos. Enquanto saboreiam um sorvete, a linda Bunny fala que ela deveria ter comprado um sorvete para todas as suas irmãs. O Arata termina falando que se ela tivesse comprado esses sorvetes, eles derreteriam até chegar em casa. A linda Bunny então fala que seu irmão está certo. Além disso, ela pergunta se seu irmão se lembra do dia que eles tiveram uma enorme briga quando crianças por causa de um sorvete. Ele então fala que se lembra sim, e nessa época ele tinha 11 anos, e a Minami comeu o sorvete da tímida Kotono sem querer, e ficou com medo de falar a verdade. A linda Ouka então descobriu tudo, e ambos começaram a brigar. E no fim a Kotono acabou se escondendo no armário. A linda Bunny então fala que nessa época, a Kotono era ainda mais tímida e não tinha amigos, e por isso ela sempre se escondia nos armários por medo. O Arata então fala que sabe disso, e também sabe que na época elas zoavam a sua irmã, o que era irônico, já que a sua irmã mais velha sempre teve medo de fantasmas. O Arata então vê sua irmã tremendo, e fala que parece que esse medo é um medo profundo de sua irmã. Ele então acalma sua irmã, e fala que se eles fossem falar sobre suas brigas como irmãos, eles passariam o dia inteiro ali conversando. A linda Bunny então fala que aquilo é mesmo verdade, mas que cada lembrança daquela é algo precioso para ela. Após isso, sendo curiosa, ela pergunta como seu irmão tem estado e se ele teve algum problema recente. O Arata então fala que não teve problema algum e pergunta o porquê sua irmã está perguntando isso. A linda Bunny então fala que ela é a irmã mais velha e por isso ela deve ficar ciente dos problemas de seu irmão. Após isso, no seu quarto, a tímida Kotono vê algumas fotos do dia que foram ao parque. Ela então vê uma foto do seu amado irmão e fala que ficou muito feliz em ir ao parque com seus irmãos. Enquanto olha as fotos, ela vê uma notificação, e após abrir, ela vê que é de uma foto do seu amado irmão e sua irmã Bunny em um passeio. Após isso, ela salva a foto e fala que ficou feliz em ver que eles estão se divertindo. Além disso, com ciúmes,
Em pensamento, ela se pergunta se sua irmã Bunny está em um encontro romântico com o Arata. Ela então termina sacudindo sua cabeça e fala que aquilo é errado, afinal, eles são irmãos. Ela então decide ir distrair a sua cabeça. De volta ao shopping, a Linda Bunny pergunta aonde seu irmão Arata irá levar ela agora. Além disso, ela olha uma mensagem no seu celular. Ela fica com ainda mais dúvidas. Ela então pede perdão ao seu irmão Arata e fala que surgiu um imprevisto e o encontro deles terá que terminar agora mesmo. O Arata então escuta tudo e pergunta se sua irmã não tem mais nenhum outro rapaz para convidar para sair. Afinal, ela só deve ter aquele tipo de encontro com alguém que ela ame de verdade e que seja o seu namorado. A Linda Bunny então escuta tudo e fica ainda mais apaixonada pelo seu irmão. Ela então, com seu coração acelerado, fala que seu irmãozinho é um atrevido, mas ela irá perdoar ele por ele ser um gato. Após isso, ela se despede e vai embora. Enquanto caminha sozinha, a Linda Bunny liga para sua irmã Minami e fala que parece que não aconteceu nada entre o Arata e a Ouka. Além disso, ela fala que agora elas devem apenas conversar sobre aquilo por mensagens. Após isso, enquanto está sozinha no banho, a Linda Minami fala que entende e desliga. Ela então se lembra novamente da cena de sua irmã Ouka se declarando. E assustada, ela fala que se nem sua irmã Bunny conseguiu descobrir nada, então ela deve ter realmente ouvido tudo errado. Ela então pega seu celular dentro da banheira e, sem perceber, ela troca para o grupo das irmãs. E se convencendo que escutou tudo errado, ela fala que de fato a Ouka jamais iria se declarar para o Arata e que ela deve apenas ter escutado errado as coisas. E que agora ela irá apenas esquecer tudo. Após isso, ela fica mais calma na banheira. Ela então pega seu telefone para ver se sua irmã Bunny já viu a mensagem. E desesperada, ela percebe que mandou a mensagem para o grupo das irmãs. Ela então apaga a mensagem rápido e fala que espera que nenhuma de suas irmãs tenha visto aquela mensagem. Após isso, no seu quarto, a tímida Kotono vê a mensagem do grupo das irmãs. E muito vermelha, ela se pergunta como pode a sua irmã Ouka também estar apaixonada pelo seu amado irmão Arata. E isso acende novamente a vontade dela ser a esposa de seu irmão. Após isso, se passam algumas horas, e enquanto estão jantando em família, o Arata percebe que sua amada irmã Seira nem tocou na comida. Ele então, em pensamento, fala que ultimamente a sua irmã tem estado muito pensativa. Após isso, enquanto caminha pela casa, ele novamente vê sua irmã em silêncio, e preocupado, ele pergunta se aconteceu alguma coisa, e fala que como seu irmão, ela pode sempre contar com ele. A Jennifer então sorri, e sussurrando baixinho, ela fala que parece que seu irmão é realmente o seu príncipe encantado. Após isso, ela leva seu irmão Arata para o seu quarto, e fala que quer jogar Twister com ele. O Arata então fica muito confuso, e pergunta por que ela quer jogar aquilo. A Linda Ser então fala que, sendo sincera, quando ela visitou o quarto de seu irmão alguns dias atrás, ela ficou com seus sentimentos confusos. E com seu vestibular se aproximando, ela decidiu descobrir através de um experimento o que ela sente por ele. O Arata então escuta tudo e, muito vermelho, ele grita e pergunta o que tem de errado com a sua irmã e como ela consegue dizer aquelas coisas estando tão calma. A Jennifer então pede para o seu irmão falar mais baixo e fala que não tem nada de errado em ela falar essas coisas. Além disso, ela fala que se esse sentimento não for de uma irmã, mas sim de uma mulher, então é óbvio que até ela vai ficar preocupada com aquilo. Além disso, ela fala que aquele jogo é só para isso, e ele, como seu irmão, deveria ficar feliz em ajudar a sua irmã mais velha nesse experimento. Porém, agora, ele está apenas sendo um cara esquisito. O Arata então escuta tudo, e em pensamento, ele fala que sua irmã é que é esquisita. Além disso, ele se pergunta se ela estava querendo dizer que ela acha que está apaixonada por ele. A GNC então começa o jogo e coloca sua mão na cor vermelha. Porém, o Arata, sendo um bom irmão, evita se aproximar de sua irmã e só encosta nas cores que estão próximas a ele. A GNC então pergunta o que seu irmão acha que está fazendo e fala que para aquele experimento dar certo, ele deve se aproximar dela o máximo que puder. O Arata então fala que não é contra as regras dos jogos ele fica longe dela. A GNC então decide ela mesma virar atacante e, fazendo uma pose provocante, ela coloca sua mão na cor azul, próxima de seu irmão, e mostra algo maravilhoso a ele. O Arata então fica muito vermelho e fala que ela não deveria fazer aquilo. A GNC então fala que aquilo não é contra as regras do jogo, e tudo que interessa a ela é saber o que ela sente por ele. Eles então continuam o jogo, e o Arata continua ficando o mais longe de sua irmã. A Linda Ser então fala que parece que seu irmão Arata vai evitar ajudar ela no seu experimento até o final. E sendo ainda mais atacante, ela coloca seu pé na cor vermelha. E com uma pose provocante, ela obriga o seu irmão a se aproximar dela. E ainda mostra uma visão do verdadeiro paraíso para o seu irmão. E isso deixa ele muito vermelho. O Arata então, com seu coração acelerado, fala que ele vai desistir do jogo. Porém, a sua irmã, sendo uma gênia, pergunta por que seu irmão está desistindo. Se é porque ele, como homem, não está aguentando aquele jogo, ou se é por causa da visão maravilhosa que ele está tendo. O Arata então escuta tudo e percebe que se ele desistir agora, a sua irmã irá descobrir que ele está fazendo aquilo porque o seu gigante acordou. Após isso, ele tira a cor azul no jogo e vê que o único lugar que tem essa cor é embaixo de sua irmã. Ele então, com seu coração acelerado, se esforça ao máximo e, colocando o pé na cor azul, ele percebe que tocou em algo delicioso. Após isso, eles continuam o jogo
E a Gênio Seiya fala sobre o sentimento que as pessoas sentem quando ganham um jogo, e até quando fazem a arte da procriação, e revela que até ela busca por felicidade e prazer. Além disso, ela fala que busca por isso, porém ela não entende nada de romance e não sabe como lidar com esse sentimento. Além disso, ela fala que não sabe se seu irmão mais novo pode desempenhar o papel de ser o seu marido. Enquanto fala, ela fica numa posição ainda melhor. E o Arata, muito vermelho, escuta tudo e se pergunta sobre o que sua irmã está falando. Além disso, ele fala que é impossível ele controlar o seu gigante, tendo uma visão maravilhosa dessas. Após isso, a Gênio Seiya chega ao seu limite físico e, caindo, ela de propósito encosta o paraíso no rosto do seu irmão e fala que agora ela percebeu que não sentia nada por ele. Após isso, ela agradece a seu irmão por ajudar no seu experimento e vai embora. O Arata, então, enquanto está sozinho no quarto, se lembra de quando sua irmã encostou um paraíso nele e fala que aquilo não era nada e que era apenas a sua irmã. Além disso, ele se lembra da vez que ela falou que eles poderiam fazer a arte da procriação e se pergunta o que está acontecendo com ele. Enquanto pensa, a Tsundere Ouka aparece e pergunta por que seu irmão está gritando sozinho. Além disso, ela chama o seu irmão Arata para eles jogarem videogame juntos no seu quarto. Após chegarem ao seu quarto, a linda Ouka fala que dessa vez ela vai ganhar do seu irmão, pois ela treinou muito. O Arata então fala que no passado eles jogavam várias vezes, e sempre que a sua irmã perdia, ela batia nele de raiva. Além disso, muito vermelho, ele se lembra de quando sua irmã falou que estava apaixonada por ele, e fala que na verdade ele ainda não se sente bem em ficar sozinho com ela. Após isso, eles começam a jogar, e durante o jogo, ela dá uma surra nele, e o Arata em pensamento fala que parece que suas preocupações eram ridículas, e no fim, ela só queria se divertir jogando videogame com ele como antigamente. Além disso, enquanto observa sua irmã, ele fala que ela é ótima nos estudos, e ela é tão linda que na escola tem vários garotos que são apaixonados por ela. Enquanto fala, a Tsundere Ouka, fingindo que está distraída, se aproxima aos poucos e termina grudada nas pernas de seu irmão. Além disso, a linda Ouka, muito feliz, fala que seu irmão ficou muito ruim no jogo e fala que agora ela vai ganhar dele ainda mais rápido. O Arata então escuta tudo e fala que no fim, a sua irmã é só uma irmã fofinha. Além disso, em pensamento, ele fala que agora ele vai jogar sério e ganha de sua irmã várias vezes, Perfect. A linda Ouka, então cansada de perder, mente falando que vai ao banheiro, e quando vê seu irmão distraído, ela se agarra ao seu irmão com um mata-leão, e como no passado, ela pergunta se ele não vai desistir de sua vitória. O Arata, então sentindo várias coisas maravilhosas na sua pele, fica muito vermelho, e fazendo força, ele se solta e acaba derrubando a sua irmã no chão e ficando em cima dela. Ele então, com seu coração acelerado, fala que ele deve agir normalmente como um bom irmão. Porém, a Tsundere Ouka, também com seu coração acelerado, fala que finalmente seu irmão virou homem e deixa o caminho aberto para ele ser atacante. Porém, ela vê que seu irmão Arata ficou travado e fala que ficou cansada daquilo e vai embora. Após isso, do lado de fora do quarto, ela se lembra de quando eles caíram no chão e, muito vermelha, e fala que na próxima vez seu amado Arata não deve se segurar e deve ir até o fim com ela. Após ficar sozinho, ele se lembra de quando sua irmã falou que ele tinha se tornado um homem e se pergunta se ela falou aquilo porque, diferente de quando eles eram crianças, agora ele consegue se defender, ou se ela falou aquilo porque queria ter algo adulto com ele. Além disso, novamente muito vermelho, ele se pergunta o que está acontecendo com ele e por que ele está tendo esses pensamentos proibidos. Após pensar bastante, ele desiste e fala que agora ele vai dormir para esquecer aquele dia maluco. Após ir embora, a tímida Kotono sai do armário muito vermelha e percebe que sua irmã Ouka realmente também está apaixonada pelo seu amado Arata. Após isso, se passam alguns dias, e enquanto estão em casa sozinhas, as 5 lindas irmãs assistem uma série de romance, onde o episódio termina com o protagonista se declarando para sua amada. As irmãs então conversam entre si e começam a falar como elas gostariam que o homem que elas amam, vulgo Arata, se declarassem para elas. Após isso, elas terminam de conversar e se levantam para irem para a cama. Enquanto caminham, a tímida Kotono vira atacante e revela que ela é apaixonada pelo seu irmão Arata. A estilosa Bunny então tenta desconversar e fala que elas sabem que ela adora ele como seu irmãozão. Porém, antes que ela termine de falar, a linda Kotono fala que ela ama o Arata como um homem. E agora que foi revelado que eles não são irmãos, eles podem até namorar. Além disso, muito vermelha, ela termina falando que ela quer se tornar a esposa do Arata. E que nessa guerra para saber qual delas vai se casar com ele, agora elas não são só suas irmãs, como também as suas rivais no amor. As 4 irmãs então escutam tudo e com seus corações acelerados, elas deixam claro que elas também sentem algo pelo seu irmão. Enquanto isso, no escritório da família, o Arata tem uma conversa séria com seu pai. Durante a conversa, o pai da família pergunta ao seu filho Arata se ele já conseguiu uma namorada e como seus irmãos ficaram após ele revelar aquele segredo sombrio. O Arata então fala que seus irmãos ficaram bem. Além disso, ele pergunta ao seu pai por que ele se casou com a sua amada mamãe.
O pai da família então fala que se casou com sua mamãe porque ela era muito linda. Além disso, o seu jeito carinhoso e seu coração quente como o sol fizeram com que ele, um garoto fraco e cheio de problemas na época, se apaixonasse por ela. O Alan então escuta tudo e, muito surpreso, ele pergunta se a mamãe deles era realmente tão linda, porque tem apenas uma foto dela em toda a casa. O pai da família então revela que as sugores que são verdadeiramente lindas não gostam de tirar fotos. Além disso, ele pergunta se seu filho se lembra da promessa que ele fez sobre mostrar o quarto número 8 para eles, vulgo a casa do Chaves. O Alan então fala que se lembra e que seus irmãos até acham que aquilo seja um portal para outra dimensão. Além disso, o Arata fala que respeita muito seu pai e sabe que ele teve seus motivos para contar aquela verdade. Além disso, ele fala que se sente muito feliz em ser o seu filho mais velho, e mesmo que após ele revelar esse segredo, ele e seus irmãos nunca mais sejam como antes, ele, como irmão mais velho, irá proteger todos e irá garantir que todos os seus irmãos alcancem a felicidade. Ele então se levanta e, antes de ir embora, ele fala que seu pai deve apenas se preocupar com seu trabalho, que da casa ele mesmo cuidará. Após isso, no dia seguinte, o Arata aparece fazendo a sua corrida matinal. Ele então fala que agora ele vai para sua casa descansar. Enquanto isso, em sua casa, a Atlética Minami se lembra do que a Tinda Kotono disse sobre ela se casar com o Arata, e fala que não pode acreditar que sua irmãzinha, que sempre foi tão tímida, teve coragem de dizer aquilo. Após isso, ela fala que não deve mais ficar pensando nisso. Ele então se arruma e fala que agora ela vai para a escola, pois tem um torneio muito importante se aproximando. Ao sair de sua casa, ela encontra com seu irmão Arata. E muito assustada, ela pergunta o que seu irmão faz acordado tão cedo. O Arata, então muito surpreso, fala que ele está apenas voltando de sua corrida matinal. Além disso, brincando, ele fala que o estranho seria se ele falasse que tinha ido pescar. A Linda Minami, então, em pânico, finge brincar e fala que hoje está realmente um dia muito lindo e tenta fugir de seu irmão. Porém, o Arata, muito preocupado com a sua irmã, fala que sabe que o torneio de sua escola está chegando. Porém, hoje, ela está agindo muito estranho. Ele não termina falando que se sente responsável pelas suas irmãs e pergunta se tem alguma coisa incomodando a sua irmãzinha. A Linda Minami, então, se lembra da declaração de amor da Kotono. Porém, tentando enganar o seu irmão, ela fala que está ótima. Além disso, com um olhar muito tímido, ela se despede de seu irmão e vai correndo para a escola. Após isso, dentro de casa, a estilosa Bunny aparece conversando com seu cachorro Vel. Ela então, enquanto o alimenta, fala que seu cãozinho está comendo muito e que se ele não se exercitar, ele vai acabar engordando. Enquanto conversam, o Arata chega em casa e dá um bom dia à sua linda irmã Bunny e pergunta por que ela está acordada tão cedo. A linda Bunny então fala que hoje ela queria pesquisar algo na sua faculdade. Porém, antes, ela teve que colocar ração para o lindo Vel. Ela ainda fala que não queria fazer isso, mas a carinha de seu cachorro era tão fofinha que ela não conseguiu resistir. O Arata então vê o pote vazio e fala que não tem nada mais preocupante que o Doberman gorducho. A linda Bunny então escuta tudo e, preocupada com seu cachorro, ela fala que vai pedir para a empregada diminuir a quantidade de ração dele. O lindo Vel então escuta tudo e, muito irritado, ele corre atrás do Arata para encher ele de mordidas. Enquanto corre, o Xion aparece e pergunta à sua irmã Bunny o que está acontecendo. A linda Bunny então fala que está muito cedo para o seu irmão já tomar café da manhã. O Xion então fala que na verdade já passou da hora do café da manhã. A linda Bunny então vê a hora no seu relógio e fala que enquanto ela se distrai com seu cachorro, ela não percebeu as horas passando. E agora ela vai ter que deixar sua pesquisa para outro dia. Após isso, na escola, enquanto joga uma partida de tênis, a Linda Minami se lembra novamente do pedido de sua irmã Kotono. E, quase perdendo o foco, ela acaba machucando seu tornozelo. A Linda Minami, então muito vermelha, fala que ela deve se focar no esporte e deve esquecer aquilo de uma vez. Do lado de fora da quadra, algumas sugoi observam sua ídola Minami jogando e falam que ela é tão determinada que chega a dar medo. Após isso, elas correm até a sua amada Minami e falam que ela joga muito bem. Além disso, uma das sugoi pergunta como a Minami consegue jogar tão bem, mesmo sendo tão pequenininha. A Linda Minami, então explicando de uma forma muito maluca, fala que quando a bola vem do tipo zoom, ela rebate com um rugido. As sugoi então escutam tudo, e ainda mais confusas, elas em pensamento falam que é incrível como a Minami consegue ser um prodígio na quadra e tão burrinha fora dela. E que é esse contraste que faz elas amarem tanto a fofinha da Minami. Após isso, a Linda Minami chama sua senpai para jogar uma partida de raclette, onde quem perder vai ter que pagar um suco para a outra. A Nao senpai então aceita o desafio, porém ela acaba perdendo sem marcar nenhum ponto. A Linda Minami então rindo bastante, fala que é incrível como a sua senpai melhorou. A Tina senpai então muito vermelha, ordena que ela jamais diga aquilo a alguém. Após isso, enquanto descansam, a Linda Senpai fala que vai sair da escola esse ano. A Linda Minami, então brincando, agradece pelas bebidas. Porém, a Linda Senpai fala que para elas ficarem kits, é só a Minami conseguir ingressos no futuro, para que ela possa ver a sua amiga jogando nos mundiais. Além disso, a Linda Senpai fala que, sendo sincera, quando ela soube que a Minami iria entrar no time de tênis, ela ficou preocupada que uma prodígio do fundamental fosse ser arrogante, e de fato, ela estava certa. Porém, ela também estava errada, já que mesmo sendo arrogante, a Minami também era a pessoa que mais se esforçava pelo time. Além disso, seu jeito feliz sempre deixou todo o time muito animado. E a verdade é que a Minami sempre carregou todo o time nas costas. Ele não termina falando que a Minami
é a primeira garota mais nova que ela torce de coração para que faça sucesso no tênis, e que ela espera que esse ano elas realizem seus sonhos, vencendo o torneio interescolar. Após isso, se passam algumas horas. Enquanto a Minami se alonga na quadra de tênis, ela escuta algumas meninas sussurrando que sua senpai não foi escolhida por nenhuma faculdade de tênis, e por isso esse será seu último ano no tênis, e ela nunca mais vai poder curtir esse esporte que ela tanto ama. Após isso, a Minami se lembra do que sua senpai disse, e fala que na verdade foi a sua senpai que sempre carregou ela na escola. Ela então se lembra que quando ela chegou no time, na época, tanto seu treinador quanto todas as meninas a odiavam e faziam bullying por ela ser a mais nova do time. Porém, a sua senpai era a única diferente. Ela então se lembra do dia que ela conheceu a sua senpai no passado. A Linda Nao fala que a sua Kohai tem um nome muito parecido com o seu e chama ela para jogar uma partida de raclette. Durante o jogo, ela não consegue marcar nenhum ponto. Ela então cai no chão e fala que de fato a Minami é mesmo uma prodígio muito fofa. A Minami então escuta tudo e rindo bastante, ela fala que foi a sua senpai que fez ela lembrar como o tênis era divertido. Após isso, de volta ao presente, antes de ir embora, a Minami fala que ela precisa focar no esporte, pois como agradecimento, ela quer dar à sua senpai uma última medalha de ouro. Após isso, ela volta para sua casa. No caminho, uma empregada chama o Arata e fala que viu a Minami enfaixando seu tornozelo no banheiro e ficou muito preocupada com ela. O Arata não escuta tudo e vai até a academia da família e fala para a Linda Minami que hoje ele vai ser o seu treinador. A Linda Minami então fica muito surpresa e pergunta por que seu irmão está querendo fazer aquilo. O Arata então fala que sabe que sua irmã está com dores no tornozelo. E não adianta ela tentar mentir, pois a empregada viu quando ela estava enfaixando seu tornozelo no banheiro. Além disso, ele fala que agora ele entende que foi por isso que sua irmã estava agindo tão estranho de manhã. A Linda Minami então escuta tudo, e com um olhar triste, ela em pensamento fala que na verdade, ela estava agindo estranho por causa do que sua irmã Kotono falou sobre se casar. Após isso, no quarto da tsundere da família, a Linda Oka se lembra de quando sua irmã Kotono disse que queria se casar com Arata. E se lembrando de tudo que aconteceu entre ela e seu amado Arata, ela se pergunta o que ela sente por ele. Após isso, de volta à sala de treino, enquanto ajuda sua irmã no alongamento, o Arata fala que no passado ele sempre se alongava com sua irmã. Porém, agora que ele sabe o segredo da família, tudo está muito diferente. Ele então, enquanto observa sua irmã se alongando, em pensamento, ele fala que sua irmã está cada vez mais linda. Além disso, ele começa a pensar em coisas proibidas. Ele então, de volta à razão, pergunta a sua irmã se ela já contou tudo para o time. A Minami então fala que não contou sobre a sua lesão, pois as meninas poderiam ficar decepcionadas se ela não jogasse nesse torneio. A Minami então, com um olhar determinado, fala que ela entende que isso é importante, porém, ela precisa jogar esse torneio, pois tem alguém muito importante que ela quer levar ao pódio. O Arata então escuta tudo e fica muito feliz em ver que sua irmã está fazendo aquilo por outra pessoa. A Minami então fala que se ela não fizer nada de errado, essa lesão irá embora. O Arata então concorda e fala que se isso for mesmo verdade, então ele vai embora e eles não precisam mais treinar. Porém, antes que ele consiga sair, a Minami fala que chegou a hora do seu irmão se exercitar. Ela então começa com uma massagem no seu irmão e fala que ele está muito tenso. Durante o exercício, ela acaba encostando o paraíso no seu irmão. O Arata então sente o paraíso e fica muito vermelho. Porém, ele percebe que sua irmã nem ligou para isso. E ainda mais vermelho, ele fala que como uma adolescente, ela poderia pelo menos ficar incomodada de fazer aquilo. Após isso, eles terminam o treinamento. E enquanto voltam para o seu quarto, o Arata fala que a sua irmã Minami foi a única que não mudou nada. Enquanto pensa, ele encontra a Linda Kotono na sala. E em pensamento, ele fala que essa é a primeira vez que eles ficam sozinhos depois do que aconteceu no banho. Ele ainda fala que desde aquele dia, a sua irmã não tem feito mais nada de estranho. E talvez ela já tenha percebido que ela só gostava dele como irmão. Ele então passa pela sua irmã e fala que já está tarde e que sua irmã deve ir dormir. Porém, a tímida Kotono, sendo atacante, pergunta se seu irmão estava com a Minami e se ela estava agindo de forma estranha. O Arata então escuta tudo e, quase conquistando a Sugoi, fala que não achou a Minami estranha e pergunta se ela sabe de algum motivo para que a Minami ficasse estranha. A tímida Kotono então escuta tudo e, muito vermelha, ela pede para que seu irmão Arata esqueça tudo que ela falou e, saindo correndo, ela se despede e vai dormir. Após isso, no dia seguinte, a Linda Minami participa da primeira fase do torneio de tênis. Enquanto joga, ela vê que sua amiga está muito feliz e fala que se recusa a deixar que a vida escolar de sua amiga termine dessa maneira. Ela então, dando seu melhor, promete que com essa medalha ela vai retribuir tudo que sua amada senpai fez por ela. Ela então marca o último ponto e ela e suas amigas avançam para as finais do torneio. Após isso, se passa uma semana e durante a manhã, o Arata, após voltar de sua corrida matinal, ele encontra sua irmã Bunny na sala de jantar com uma roupa muito sensual. Ele então, muito vermelho, pede para que sua irmã pare de andar de calcinha pela casa. A Linda Bunny então fala que não tem por que ela fazer aquilo, já que todos ali são da mesma família. Após isso, enquanto toma o café da manhã, o Arata, sendo curioso, pergunta se sua irmã ainda começou aquilo e fala que o café da manhã é uma refeição muito importante. A Linda Bunny então fala que as mulheres daquela casa fazem dieta o ano todo. O Arata não concorda com a sua irmã e fala que de fato ele nunca viu a sua irmã engordar. A Linda Bunny então escuta tudo
e fala que seu irmão é muito fofinho. Além disso, sendo atacante, ela se levanta e, ficando bem próxima do Arata, ela fala que se ela engordar, ela espera que o Arata ajude ela a tonificar todo o seu corpo. Com muito treino físico, o Arata não escuta tudo e, muito vermelho, ele fala que já pediu várias vezes para sua irmã parar de fazer aquilo. Enquanto se divertem, a Gênio Serra aparece e pergunta se seus irmãos viram a sua irmã Minami. O Arata então fala que não viu a sua irmã, mas que ela já deve ter ido para o torneio. Porém, a Linda Serra fala que isso não é possível, pois o seu sapato de tênis ainda está em casa. Após isso, o Xion aparece, e seus irmãos preocupados perguntam se ele viu a Minami. Porém, o Xion fala que ele também não viu, e pensou que ela ainda estivesse em casa. Os irmãos então discutem tudo, e todos ficam muito preocupados com a linda Minami. Após isso, todos começam a procurar pela Minami, porém não a encontram. O Arata então muito preocupado se pergunta onde sua irmã pode estar. Enquanto pensam, a Atlética Minami aparece e pergunta o que está acontecendo. Todos então ficam muito surpresos, e o Arata, muito preocupado, pergunta onde sua irmã estava. Além disso, ele fala que sua irmã tinha dito que ela precisava sair de casa antes das 7 da manhã para ir para o jogo. A linda Minami então fala que foi na lojinha da esquina, e que a torcida pode chegar mais tarde. A Tsundere Oka então escuta tudo, e muito irritada, ela pergunta se sua irmã está querendo dizer que ela não vai mais jogar a final. A Linda Minami, então, disfarçando a tristeza, fala que é isso mesmo e que seus irmãos não precisam se preocupar. Ela então se despede e vai embora. Após ficarem sozinhos, eles se perguntam o que aconteceu com sua irmãzinha atlética e falam que aquilo não é normal. A estilosa Bunny, então muito preocupada, pergunta se seu irmão Xion sabe o que aconteceu. O Xion então fala que não sabe de nada. Após isso, o Arata se lembra que na semana passada a sua irmãzinha estava muito motivada para o torneio e, muito preocupado, ele fala que vai visitar sua irmã no seu quarto para consolá-la caso ela esteja muito triste. Ele então entra no quarto da Inaminami e fica surpresa em ver ela feliz comendo uns salgadinhos. Ele então chama sua irmã e fala que já está batendo na porta há horas. A Inaminami então se levanta muito assustada e fala que ela estava de fones de ouvido. Além disso, ela pergunta o que seu irmão deseja visitando seu quarto. O Arata então se senta na cama de sua irmã e fala que ele está muito preocupado, pois antes a sua irmã estava muito animada com o torneio e agora ela simplesmente desistiu. A Inaminami então fala que a sua capitã descobriu a sua lesão e que agora uma outra garota vai jogar no seu lugar. Ela ainda fala que seu time pediu para ela focar na sua carreira e que as meninas do seu time são muito boazinhas. O Arata então escuta tudo e pergunta se sua irmã está bem com essa situação, já que ela tinha dito que queria ganhar essa medalha por uma pessoa especial. A Lina Minami, então fingindo não estar triste, fala que está tudo bem, afinal ela realmente está machucada e agora ela deve priorizar a sua carreira. O Arata não escuta tudo e, antes de se despedir de sua irmã, ele fala que está muito feliz em ver que sua irmãzinha está bem. Após sair do quarto, o Shion aparece e chama seu irmão no seu quarto. Ele então revela que ele também já sabia da lesão de sua irmã e pergunta o que ela falou sobre o torneio. O Arata então fala tudo que sua irmã falou, e o Shion, muito triste, fala que aquilo é mentira. Ele então fala que hoje bem cedo, enquanto caminhava pelo jardim, ele sem querer viu sua irmã chorando muito, e na hora ele achou que era melhor fingir que não tinha visto nada. Porém, agora que ele sabe que ela não vai mais participar do torneio, ele mudou de ideia. Ele ainda fala que sua irmã Minami parece ser a mais forte da família, mas na verdade ela é a mais sensível dos irmãos. Ela sempre sorri para não deixar ninguém preocupado, mas a verdade é que ela carrega tudo sozinha nas costas. O Arata então escuta tudo, e após alguns minutos, ele entra muito irritado no quarto de sua irmã. E pegando ela pelo braço, ele fala que agora eles vão levar ela até o jogo para ela jogar essa final. Após sair de casa, a Tsundere Oka ordena que sua irmã entre no carro. E durante o caminho, a estilosa Bunny, tremendo de medo, pede para seus irmãos ficarem quietinhos, pois ela não pode perder a concentração enquanto dirige. Após isso, os irmãos começam a discutir onde será o torneio e quanto tempo eles vão demorar para chegar lá. Enquanto discutem, a Linda Bunny, chorando muito, implora para que seus irmãos fiquem quietinhos. Após isso, a Linda Minami vê que seus irmãos estão levando ela até o torneio, e em pensamento, ela se lembra do dia que seu treinador descobriu a sua lesão. Nesse dia, o treinador fala que não pode deixar a Minami jogar com essa lesão. A Linda Nao então aparece e pede perdão à sua amiga e fala que foi ela que falou sobre a lesão, pois como sua amiga, ela não podia deixar ela sentindo dor. A Linda Minami então escuta tudo e, em choque, ela fala que ainda pode jogar. Além disso, ela revela que já sabe que sua senpai irá largar o tênis após terminar esse torneio. Além disso, chorando muito, ela fala que foi sua senpai que fez ela voltar a amar o tênis, e por isso ela quer levar sua senpai ao pódio. Enquanto chora, a Linda Nao abraça sua amiga Minami e fala que só de sua amiga querer isso, ela já está muito feliz, porém, ela não quer que sua amiga se machuque. Após isso, de volta ao carro, o Arata fala que, na verdade, ele tá com medo de botar sua irmã Minami de jogar com essa lesão. Porém, se esse é o amor dela, então ele só pede que, se sua irmã sentir dor, ela pare a partida e desista do jogo. Além disso, ele fala que ela jamais deve mentir novamente para seus irmãos, nem mesmo para ela. A Linda Minami então escuta tudo e fica com seu coração acelerado de amor. Enquanto isso, no torneio da escola, a equipe da Minami perde o primeiro set. Após isso, a Linda Bunny e seus irmãos ficam presos no trânsito, e a Tsundere Oka, desesperada, fala que se fossem para ficarem assim parados,
Seria melhor se eles tivessem ido de trem. Além disso, ela pergunta ao seu irmão Arata o que eles vão fazer agora para ajudar a sua irmã Minami. O Arata então tenta pensar em algo, porém não consegue. Enquanto pensa, a tímida Kotono aponta para umas bicicletas de aluguel. O Arata então escuta tudo. E pegando sua irmã pelo braço, ele usa o celular de sua irmã Seiya e aluga uma bicicleta. E decide que ele mesmo vai levar sua irmã até o torneio. A Lina Minami então vê seu irmão Arata sendo atacante e fica muito surpresa. Após isso, o Shion chama sua irmã e entrega seu material de tênis. Além disso, enquanto o Arata vai embora, ele fala que agora tudo depende de seu irmãozão. Após isso, de volta ao torneio da escola, a equipe da Minami perde mais uma rodada e ficam 2 sets a 0. Após isso, o Arata, muito cansado, continua pedalando a todo vapor. A Lina Minami, então muito vermelha, deita nas costas de seu irmão Arata e pergunta por que ele está se esforçando tanto por ela. O Arata, então quase sem fôlego, pergunta se sua irmã se lembra do Dia das Mães que eles tiveram na quinta série. Nesse dia, a escola foi cruel e pediu para que eles escrevessem uma carta de agradecimento às mães. E a Ouka nem conseguiu escrever nada e só chorou muito. Já ele e seus irmãos só escreveram que estavam com muitas saudades de sua mamãe. Porém, ela escreveu que por sua mamãe estar ausente, ela fez com que ela e seus irmãos ficassem muito mais próximos. Ele então, com um olhar feliz, fala que até aquele dia ele nunca tinha pensado que não ter a mamãe por perto seria algo positivo na família. E por isso, sua irmã Minami é e sempre foi alguém que ele ama e que não pode faltar na sua família. Ele fala que quando viu sua irmã treinando todos os dias, ele viu que na verdade ela é um monstro em esforço e determinação. Além disso, ele fala que sua irmãzinha se esforça muito mais que todos, e por isso ele respeita muito sua irmã e quer que ela alcance todos os seus sonhos. Ele então termina falando que por isso mesmo, ele novamente pede para que sua irmã prometa que não irá se esforçar demais no jogo e correr o risco de piorar sua lesão. A Lina Minami então escuta tudo, e com seu coração acelerado, ela muito feliz abraça seu irmão Arata e promete que ela não vai se esforçar demais. Após isso, de volta ao torneio, a Nao consegue ganhar um set e deixa o colégio da Minami empatado com a equipe rival. Após ganhar, a Lina Senpai deseja boa sorte para sua amiga. Porém, ela fica com muito medo por ser uma jogadora muito fraca. Enquanto isso, a Lina Minami e o Arata chegam correndo na quadra de tênis. A Lina Minami então tenta pedir para jogar, porém fica com medo. O Arata, então sendo um irmão carinhoso, se ajoelha no chão e implora para que eles deixem sua irmã jogar aquele jogo. A Lina Minami então vê aquilo e, muito determinada, ela também implora. A Lina Senpai, então muito surpresa, pergunta se sua amiga realmente pode jogar sem se machucar. A Lina Minami então fala que agora ela está melhor e que ela pode sim jogar. Então, a própria Senpai também implora e o treinador fala que a Minami irá jogar o quarto set. Enquanto isso, de volta ao torneio, a Lina Minami, suando muito, se pressiona mentalmente e fala que ela tem que ganhar. Ela se pressiona tanto que ela quase desmaia de pressão. Porém, nesse momento, o Shion e seus irmãos gritam e falam que eles estão ali para torcer por sua irmãzinha. Ao ver isso, a Lina Minami relaxa e decide que ela irá dar o seu melhor, mas não para se pressionar, mas sim para se divertir com aquela partida. O jogo não começa com a Minami fazendo alguns pontos, e isso deixa tanto seus irmãos quanto as meninas muito felizes. Porém, no último ponto do jogo, a Minami acaba perdendo pela primeira vez na vida e acaba eliminando seu time do torneio. Do lado de fora do torneio, a Lina Minami, muito triste, pede perdão a todas as suas amigas por ela ter fracassado. Além disso, ela fala que ela se sente um lixo por ela ter dito todas aquelas coisas e no final ter perdido o jogo. Ela então olha para sua amada senpai e termina pedindo perdão e falando que se ela quiser, ela pode dar um tapa nela para se sentir melhor. A senpai então escuta tudo e, muito irritada, ela corre até a sua amada amiga e, se ajoelhando, ela agradece a sua amada amiga por ela ter se esforçado tanto pelo seu time e ter dado a todas elas uma chance de sonhar tão alto. A Lina Minami então escuta tudo e fica ainda mais triste consigo mesma. Após isso, o Arata, enquanto procura sua irmã, ele vê ela de longe e, chegando perto, ele chama sua irmã para ir embora. Porém, ele vê que sua irmã está com um olhar muito triste e isso deixa ele muito surpreso. Após isso, a Minami percebe que seu irmão está ali e, fingindo não estar triste, ela fala que perdeu o jogo e pergunta ao seu irmão se ela é ou não é uma garota inútil e fraca. Além disso, ela fala que as meninas foram muito cruéis em agradecer por ela ter jogado. Ela então fala que ela se sentiria muito melhor se as meninas sentissem ódio e gritassem por ela ter fracassado. Após isso, ela se levanta ainda mais triste e, com um sorriso falso, ela pede perdão por ter decepcionado seu irmão, mesmo depois dele ter se esforçado tanto por ela. Ainda mais triste, ela fala que na verdade ela agora está se sentindo patética e está começando a odiar a si mesma. Porém, ela está feliz pelo que seus irmãos fizeram. Afinal, ela tem certeza que se ela ficasse em casa, isso faria ela se arrepender pelo resto de sua vida. Ela então, com outro sorriso falso, termina falando que mesmo perdendo, ela não tem arrependimentos. Ela então fala que agora ela vai voltar para sua casa. Porém, antes que ela consiga fazer isso, o Arata, sendo um irmão carinhoso, abraça sua irmã Minami e fala que já pediu para que ela parasse de mentir para si mesma. Além disso, ele fala que se sua irmãzinha quiser chorar, ela pode, pois ele está ali para consolar ela. A Lina Minami, então muito triste, fala a verdade e pergunta ao seu irmão como ela pode se redimir com suas amigas. Ela ainda se pergunta se suas amigas iriam perdoá-las se ela se tornasse a melhor do mundo. Além disso, ela começa a chorar muito e fala que ela quer se tornar melhor
e quer ser capaz de ganhar mesmo quando estiver machucada. O Arata então escuta tudo e, sendo carinhoso, ele fala que sua irmãzinha não precisa se preocupar, pois ele tem certeza que sua irmã irá se tornar a melhor tenista do mundo. A Lina Minami então escuta tudo e, desabando nos braços de seu irmão, ela começa a chorar muito e ambos ficam juntos, com o Arata consolando sua irmãzinha querida. Após isso, se passam alguns dias. Enquanto está em sua casa, a Lina Minami, durante o banho, se lembra de tudo o que aconteceu entre ela e seu irmão Arata, e com seu coração acelerado, ela se pergunta o que é isso que ela está sentindo. Após isso, na sala da família, a Tsundere Oka, ainda muito irritada com o fato da juíza ter feito sua irmã perder o jogo, fala que ela tem certeza que o smash de sua irmã tinha acertado a linha branca, e por isso, a sua irmãzinha deveria ter ganhado aquele jogo. A estilosa Bunny então concorda com a sua irmã, e fala que ninguém jamais imaginou que logo a Minami fosse perder uma partida. Porém, o Arata, como irmão mais velho da família, ele não liga para os resultados, e que o importante é que sua irmãzinha Minami não ficou com arrependimentos. Todas as irmãs então escutam tudo, e falam que seu irmão Arata nunca decepciona. Porém, a Tsundere Oka fica muito irritada, e fala que seu irmão parece um idoso falando daquele jeito. Enquanto conversam, a Lina Minami volta do banho, e ao olhar para o seu irmão Arata, ela fica muito vermelha e com seu coração acelerado. Após isso, a Linda Oka aproveita que sua irmã voltou do banho e pergunta se ela também não acha que aquele smash foi válido. Porém, a Lina Minami, com um sorriso, fala que na verdade ela não ligou para isso e que é normal acontecer erros em torneios escolares. A Gênio Serra vê sua irmã muito irritada e fala que se ela continuar assim, todos irão pensar que ela é só uma torcedora problemática. Após isso, o Arata, muito preocupado com sua irmãzinha Minami, pergunta se ela relaxou no banho e fala que ela deve cuidar de sua lesão. A Lina Minami, então, com seu coração acelerado, fala baixinho que ela está se cuidando. Enquanto isso, a Linda Oka, ainda muito irritada, fala que ela não pode aceitar aquele resultado. Ela então pega uma laranja e tenta reprisar para as suas irmãs o que aconteceu, para deixar claro que sua irmãzinha deveria ter ganhado. Enquanto fala, a Gênio Serra se pergunta por que sua irmã Oka está tão fora de controle e tão irritada. A Linda Bunny, então sem filtros, escuta tudo e fala que é normal que todas as garotas na cidade passem por isso. Afinal, a sua irmã deve estar na fase daqueles dias em que a cachoeira jorra. A Tsundere Oka então fica muito vermelha e tenta dizer que ela não está assim por causa disso. Porém, enquanto fala, ela sem querer acaba arremessando uma laranja em direção à sua irmã. A Linda Oka e suas irmãs então imploram para que a sua irmã Minami desvie. Porém, quando a laranja está quase acertando a sua irmã, o Arata segura a sua irmã Minami nos braços e também agarra a bola. Ele então fala que sua irmã Oka deveria tomar mais cuidado. Além disso, ele pergunta se sua irmã Minami está bem. A Linda Minami, então muito vermelha, fala que ela está ótima. Após isso, no dia seguinte, enquanto conversa com seu cachorrinho Vel, a Linda Minami, com seu coração acelerado, se pergunta se ela se apaixonou pelo seu irmão Arata. Além disso, ela pergunta ao seu cachorrinho Vel se está tudo bem isso acontecer com ela. Enquanto fala, o Arata aparece e pergunta o que seria tão errado acontecer com a sua irmã. A Linda Minami então fica muito vermelha e fala que não é nada. Além disso, ela se despede e vai dormir. Após isso, no seu quarto, a tímida Kotono se lembra do dia que ela declarou para suas irmãs que ela queria se casar com Arata. Enquanto se lembra disso, a Linda Oka aparece no seu quarto e fala que tem algo importante para conversar com ela. Porém, no início, a Linda Oka começa só elogiando o quarto de sua irmãzinha e fala que ele é muito fofinho. Porém, a tímida Kotono, com um olhar sério, pergunta sobre o que sua irmã está querendo conversar com ela. A Linda Oka então fala que é sobre aquilo que sua irmã falou sobre ela se casar com Arata. A Linda Oka então, com um olhar sério, pergunta se sua irmã estava realmente falando sério sobre ela se casar com Arata, pois ela ficou muito preocupada. Enquanto fala, a tímida Kotono vira atacante e fala que ela já sabe que sua irmã Oka também está apaixonada pelo Arata. Além disso, a tímida Kotono fala que ouviu a Minami e a Bunny falando sobre isso, onde a Minami falou que ouviu sua irmã Oka dizendo no parque que era apaixonada pelo seu irmão Arata. Além disso, ela fala que ela também viu eles de mãos dadas como se fosse um casal, na sala de jogos há alguns dias atrás. A Linda Oka então escuta tudo e fica muito surpresa. Ela então pergunta como sua irmã viu aquilo, se ela tinha certeza que não tinha ninguém no quarto. A tímida Kotono então fala que ela queria pensar um pouco no que ela sentia pelo Arata, e foi por isso que ela estava dentro do armário. Além disso, ela fala que após ver toda a investida de sua irmã, ela revelou que ela queria se casar com seu irmão Arata. A Linda Oka então escuta tudo, e mentindo, ela fala que sua irmãzinha entendeu tudo errado, e que no parque, ela apenas disse que o amava como irmão. E nada além disso, ela ainda fala que o que aconteceu na sala de jogos também foi tudo um mal entendido. A tímida Kotono então escuta tudo, e muito feliz, ela pergunta se sua irmã está realmente falando sério, e foi tudo um mal entendido. E na verdade, a sua irmã não sente nada pelo Arata. A Linda Oka então vê o brilho nos olhos de sua irmã, e mentindo, ela fala que é isso mesmo, e que ela só vê o Arata como irmão. A tímida Kotono então fica muito feliz, e pede perdão à sua irmã por ela ter entendido tudo errado. Após isso, a Linda Oka se despede de sua irmã. E do lado de fora, ela se lembra do seu irmão Arata. E em pensamento, ela fala que é óbvio que ela também está apaixonada por ele. Após isso, se passa uma semana. E durante a noite, a Linda Bunny, com muito medo, pergunta se uma de suas irmãs podem ir até a faculdade com ela. Porém, as lindas Seihei e Oka falam que elas estarão ocupadas e que elas não poderão ajudar a sua irmã hoje. Enquanto pensa, o Arata chega em sua casa exausto da escola e fala que agora ele vai relaxar no seu banho e vai dormir. Porém, nesse momento, a Linda Bunny se aproxima de seu irmão e o convence a ir à faculdade com ela. Enquanto caminham pelo corredor da faculdade, ele fala
que entende que lugares assim podem ser muito assustadores, principalmente ali que é a área da medicina. A Linda Bunny então tremendo de medo, implora que seu irmão pare com aquilo, e se ajoelhando no chão, ela fala que desde que seus amigos descobriram que ela tem medo de fantasma, eles começaram a contar várias coisas sobrenaturais sobre a faculdade, e ela queria muito que eles parassem com aquilo. O Arado não escuta tudo e fala que sua irmã já deveria saber que os hospitais têm essas histórias macabras. Além disso, ele pergunta se sua irmã já sabendo disso, por que ela queria tanto fazer medicina? A Linda Bunny não escuta tudo, porém fica em silêncio. Após isso, o Arata vê sua irmã em silêncio e fala que já que ela esqueceu algo na faculdade, eles devem se apressar. Ele então vai correndo na frente. Porém, a Linda Bunny, com muito medo, corre atrás de seu irmão Arata e, segurando no seu braço, sem perceber, pressiona o paraíso nos braços de seu irmão. O Arata então sente o paraíso encostando nele e, sendo carinhoso, ele fala que aquilo foi só o vento e pede para seu irmão soltar, pois assim fica difícil dele andar. A Linda Bunny, então, com ainda mais medo, pergunta por que seu irmão a odeia tanto, para querer ficar tão longe dela. O Arata, então, sem escolha, caminha de mão dadas com a sua irmã. Enquanto caminham, a Linda Bunny fala que ela jamais irá esquecer algo na sua faculdade. O Arata, então, escuta um barulho de passos e, sem perceber, ele vira atacante e, tapando a boca de sua irmã, ele leva ela para o escurinho. A Linda Bunny então fica muito vermelha, pensa que ela vai fazer algo maravilhoso com seu irmão. Porém, o Arata pede para que sua irmã fique em silêncio, pois tem alguém vindo na direção deles. Após isso, um segurança passa verificando se tem alguém na faculdade. Após isso, se passam alguns minutos, e a Linda Bunny, muito vermelha, pergunta se seu irmão Arata já pode soltá-la. O Arata, então, sem perceber que estava sentindo o paraíso, solta sua irmã e pede perdão pelo que fez. A Linda Bunny então se levanta com seu coração acelerado. O Arata, em pensamento, fala que no passado ele e sua irmã brincavam muito. Porém, após tantos anos, ele jamais imaginaria que o corpo de sua irmã era tão magro e sua pele, vulgo paraíso, eram tão fofinhos. Após isso, a Linda Bunny, mais calma, vê seu irmão Arata com um olhar travesso, e, sendo curiosa, ela pergunta o que tem de errado e se eles podem seguir em frente. O Arata, então muito vermelho, se levanta e eles vão junto até a sala do clube de sua irmã. Ao chegarem, a Linda Bunny liga a luz e fala que seu irmão não precisa se preocupar, pois o guarda só irá voltar em algumas horas. O Arata, então, enquanto olha a sala do clube, fala que ele sempre pensou que clube de faculdade fosse lugares para namorar, porém parece que ele estava errado. Após isso, a Linda Bunny pega um bichinho de pelúcia e fala que ela está muito feliz de ter conseguido achar o que ela estava procurando. O Arata então vê aquilo e, muito surpreso, ele fala que não sabia que sua irmã tinha um hobby por bonecas. A Linda Bunny então explica que assim que ela entrou na faculdade, a sua turma foi visitar um hospital e, na ala pediatra, tinha várias crianças se divertindo com brinquedos. Porém, também tinha algumas crianças que estavam muito tristes. E após isso, algumas alunas de sua faculdade foram até essas crianças e alegraram o dia delas. E foi nesse dia que ela foi até o clube e decidiu fazer parte dele. Além disso, ela fala que seu irmão queria saber por que ela escolheu fazer enfermagem. Ela então fala que, por ser a mais velha da família, ela sempre ia com seu pai visitar sua mamãe no hospital. Porém, deixar sua mamãe no hospital sozinha sempre deixava ela muito triste. E todas as vezes, ela se escondia em um cantinho do hospital e chorava muito. E em uma dessas vezes, uma enfermeira apareceu e fez ela esquecer a dor de ser feliz. E foi a partir desse dia que ela decidiu ser enfermeira, porque ela queria ter o brilho e ser com as crianças como aquela enfermeira foi com ela. Após isso, eles saem da sala e, enquanto vão embora, o Arata fala que sua irmã poderia ter dito tudo aquilo a ele antes. Porém, a Linda Bunny fala que estava com muito medo para dizer aquilo. Além disso, sendo atacante, a Linda Bunny fala que, por causa de seu medo, seu irmão acabou saindo no lucro. Afinal, ele teve algo quentinho pressionando seus braços. O Arata então escuta tudo e, muito vermelho, ele vai correndo na frente. A Linda Bunny então percebe que seu irmão está longe e, com muito medo, ela implora para que seu irmão não deixe ele sozinha e pede perdão pela brincadeira. No dia seguinte, no hospital, as crianças brincam com os bichinhos de pelúcia e a Linda Bunny, muito feliz, tira uma foto com as crianças e, mandando para o seu irmão, ela agradece por ele ter ido até a faculdade com ela no dia anterior. Após isso, no quarto da tsundere da família, a Linda Ouka tenta estudar. Porém, ela não consegue parar de pensar no seu amado Arata. Ela então desiste e, se jogando na cama, ela fala que vai se distrair um pouco no celular. Após isso, se passam alguns dias. E na escola, durante a aula, o professor fala que agora ele vai entregar os resultados do simulado. A Linda Ouka então escuta todos falando, e, escondendo a sua prova, ela fica muito triste por ter tirado uma nota tão baixa. Durante o fim de semana, o Arata vê sua irmã Ouka com uma mochila enorme, se preparando para sair. E, sendo curioso, ele pergunta para onde sua irmã está indo. A Linda Ouka então se levanta e fala que ela está indo até Yamanashi e que ela volta em alguns dias. Ela não se despede e vai embora. O Arata, então, em pensamento, fala que eles não têm nenhum parente em Yamanashi. Porém, até as aulas voltarem, eles terão 3 dias de feriado. E por isso não tem problema. Após isso, durante a noite, todos jantam em família. E após terminarem de jantar, o Arata fala que já fazem 4 dias que sua irmã viajou. Porém, até hoje a sua irmã não voltou. E ele está começando a ficar preocupado com ela. Após isso, no dia seguinte, enquanto vão para a escola, a Serra fala que, sem sua irmã ali, tudo fica muito quieto. Além disso, ela fala que sua irmã Ouka nunca faltou à escola e deve ter acontecido algo muito importante para ela fazer isso, vulgo sua paixão pelo Arata. A estilosa Bunny então concorda com a sua irmã e fala que ela até ficou assustada quando sua irmã Ouka disse que iria ficar mais uma noite em Yamanashi. Além disso, a Linda Bunny fala que, na mensagem, a sua irmã pediu para que ela não ficasse preocupada. Porém, como irmã mais velha da família,
Isso só deixou ela ainda mais preocupada com sua irmãzinha. Após isso, enquanto está na escola, duas Mesugoi se aproximam do Arata e, preocupadas, elas perguntam se a Oka está bem, já que aquela é a primeira vez que ela faltou à escola. O Arata então fala que nem mesmo ele e seus irmãos sabem o que aconteceu com a Oka. Tudo que eles sabem é que ela não quis ir para a escola hoje. As lindas Sugoi então desejam melhoras para a linda Oka e vão embora. Enquanto está sozinho, o Arata se lembra do dia que sua irmã Oka foi viajar e fala que sua irmã não cansa de deixar todos eles preocupados. Ele ainda fala que entende que sua irmã esteja com problemas emocionais, porém, por que ela não conversa com eles que são seus irmãos? Após isso, durante a viagem, a linda Oka aparece numa banheira. E durante o banho, ela continua pensando no amor que ela sente pelo Arata. Ela então termina o seu banho e tenta voltar para sua casa. Porém, muito triste, ela decide e volta para a pousada. Ao chegar na pousada, ela pede para ficar mais uma noite, pois tem algo muito importante que ela precisa descobrir. Após isso em casa, a linda Seika fala que ela está começando a ficar preocupada com sua irmã. Ela ainda fala que sua irmã Oka é uma garota popular na escola, e ela sabe muito bem que se ficar faltando, isso pode acabar atrapalhando a sua popularidade. Além disso, ela fala que por isso ela tem certeza que tem um motivo muito especial e importante para sua irmãzinha estar fazendo isso. Ela ainda muito preocupada, pergunta ao Arata se a Oka não mandou nenhuma mensagem para ele, explicando o motivo dela estar fazendo isso. O Arata então muito tranquilo checa o seu celular e fala que sua irmã não mandou nenhuma mensagem. A linda Oka então vê que seu irmão Arata está tranquilo. E muito irritada, ela fala que se ele se diz gêmeo da Oka, ele deveria ficar mais preocupado com sua irmãzinha. Enquanto fala, o Arata, sem perceber que virou atacante, fala que está surpreso em ver que sua irmã não está sendo lógica e falando que a Oka vai voltar em breve, mas sim está muito preocupada como uma irmãzinha carinhosa. A linda Ser então escuta tudo e, com seu coração acelerado, ela pergunta se tem alguma coisa de errado em ela se preocupar com a sua irmãzinha. O Arata então fala que ele não quis dizer isso, ele apenas quis dizer que isso deixou ele muito surpreso. Enquanto conversam, a linda Bunny parece muito assustada e fala que pelo GPS de sua irmã, ela não está em Yamanashi, mas sim no Monte Fuji. Após isso, todos ficam muito surpresos e se perguntam o que sua irmãzinha está fazendo naquele lugar. Enquanto pensam, as quatro irmãs se lembram de algo horrível e pensam que a Oka foi até o Monte Fuji para perder a sua vida. Porém, nesse momento, o Shion tenta acalmar suas irmãs e fala que a sua irmãzinha Oka jamais faria aquilo. Enquanto fala, a linda Bunny enlouquece de preocupação e, alucinando, ela pega alguns objetos de cozinha e fala que aqueles objetos são a sua amada irmãzinha Oka. O Arata então vê sua irmã Bunny alucinando. E muito preocupado, ele se pergunta até quando sua irmãzinha Tsundere vai deixar todos eles preocupados. Após isso, durante a noite, enquanto se prepara para viajar, a linda Bunny, muito preocupada, pergunta onde seu amado Arata está indo. O Arata, não com um olhar sério, fala que ele vai buscar a sua irmã Fujona e que vai trazer ela de volta antes da noite seguinte. A linda Bunny, então muito preocupada, fala que já está muito tarde e tenta impedir o seu irmão. Porém, ela não consegue. Após isso, enquanto termina de se arrumar, a linda Minami e suas irmãs aparecem e falam que elas estão contando com o Arata para trazer a linda Oka de volta. O Arata então vai embora e, chegando naquela estação do Monte Fuji, ele liga para sua irmã Bunny e pede para ela ver no GPS onde sua irmã Oka está no momento. A linda Bunny então fala que sua irmã está na parada da estação 8. O Arata então fala que sua irmã deve estar numa pousada no alto do Monte Fuji e por isso ele vai subir o Monte Fuji agora mesmo enquanto ainda está de noite. Após isso, o Arata escala as 3 estações do Monte Fuji em meia hora e chega na pousada onde sua irmã está. A linda Tsundere Oka então vê seu amado Arata e, muito surpresa, ela pergunta o que ele está fazendo ali na pousada. O Arata então, com um olhar sério, fala que ele foi buscar sua amada irmãzinha e ele foi ali só para isso. A linda Oka então escuta tudo e, muito vermelha e ainda mais apaixonada, ela fala que não pediu para ele fazer aquilo. Porém, o Arata ignora sua irmã e fala para a proprietária da pousada que ele também vai dormir no mesmo quarto que a Oka e pede mais um futon. Após isso, ignorando sua irmã, ele fala que vai dormir porque aquela viagem foi bem cansativa. Após isso, enquanto estão em casa, a atlética Minami e a tímida Kotono revelam que elas estão mais preocupadas com o Arata do que com a Oka. E isso deixa óbvio que elas estão apaixonadas pelo Arata. Isso já estava bem claro, né? Enquanto pensam, o Arata manda uma mensagem para sua irmã Bunny e fala que ele já encontrou a Oka. A linda Bunny e seus irmãos então veem a mensagem e ficam muito felizes. Após isso, na pousada, enquanto estão juntos, o Arata se lembra de tudo o que já aconteceu entre ele e sua irmã Oka. E, tendo pensamentos proibidos, ele fala que foi até a pousada para ficar com ela no calor do momento. Porém, agora ele não sabe o que pode acontecer. Ele então, voltando à razão, se pergunta por que agora ele só fica pensando nessas coisas. Enquanto pensa, a linda Oka vira atacante e, pedindo para o seu amado Arata não olhar, ela começa a trocar de roupa e vestir seu pijama na frente do seu amado. Enquanto se troca, ela não para de pensar nele e espera que ele vire atacante com ela. Porém, sendo um vegano, ele não faz nada. E fala que já viu o corpo de sua irmã várias vezes e não sabe por que seu coração está ficando tão acelerado. A linda Oka então termina de se trocar e, vendo que ele não vai fazer nada, ela fala que ele pode se virar e deita para dormir. O Guarda, então mais calmo, apaga a luz e fala que no dia seguinte ele vai levar sua irmã para casa. Porém, a linda Bunny se recusa e fala que ela não vai voltar por enquanto. O Guarda então escuta tudo e, muito preocupado, ele pergunta por que sua irmã foi até o Monte Fuji. Ele então, vendo a sua irmã em silêncio, se deita para dormir. Enquanto estão deitados, a linda Oka pergunta a seu irmão se todos em sua casa estão preocupados com ela.
O Alan não fala que é óbvio que todos estão, e fala que ontem até a Bunny estava alucinando. A Tsundere então fala que sua irmãzinha mais velha é mesmo muito doida. Além disso, ela pergunta se seu irmão Arata se lembra que foi no Monte Fuji onde o papai deles conheceu e se apaixonou pela mamãe deles. Após isso, sendo atacante, ela com um olhar apaixonado pergunta se seu irmão Arata acredita em amor pelo destino, almas gêmeas que estão destinadas pelo universo a ficarem juntas para sempre. Ela então, com seu coração acelerado, termina sendo ainda mais atacante e falando que até eles dois podem ser almas gêmeas um do outro. O Arata então escuta tudo e, se levantando muito assustado, ele pergunta do que sua irmã está falando. Porém, a Linda Oca, desistindo de tudo, fala que pelo menos a Kotono está apaixonada por ele. O Arata então pede para sua irmã parar com aquilo e fala que aquilo não é brincadeira. Ele não se deita e pergunta se foi por isso que ela foi até o Monte Fuji. A Linda Oca, então, fingindo que está dormindo, ignora o seu irmão e acaba dormindo de verdade. O Arata então, enquanto vê sua irmã dormindo, fala em pensamento que ela é uma linda mulher e que ela, sem dúvidas, é o sonho de todos os homens, vulgo, incluindo ele, né? Após isso, no dia seguinte, ao acordar, o Arata chama sua irmã para ir embora. Porém, ao se virar, ele percebe que ela foi embora. E ela deixou um bilhete mentindo, falando que ela já tinha ido embora para casa. O Arata então se arruma e, antes de ir embora, ele liga para sua irmã Bunny e fala que sua irmã Oka sumiu, deixando um bilhete falando que estava indo embora para casa. A Linda Bunny então escuta tudo e, muito preocupada, ela fala que sua irmã mentiu. E pelo GPS, ela não está voltando, mas sim subindo ainda mais um Monte Fuji. O Arata então agradece a sua irmã Bunny e fala que ele está indo atrás da mentirosa. Enquanto isso, no topo do monte, a Linda Oca, olhando para os brincos de sua mamãe, se pergunta quando ela vai conhecer a sua alma gêmea. Ela então vai embora e, distraída, ela acaba indo pela trilha perigosa. Enquanto caminha, ela novamente se lembra de seu Madarata e fala que ela deveria ter ido embora com ele. Porém, ela não sabe o que fazer com esse amor proibido que ela sente por ele. Enquanto caminha, ela finalmente percebe que pegou o caminho errado. Ela então, com medo, percebe que não tem mais ninguém ali na trilha. Enquanto caminha, ela acaba escorregando e caindo em um buraco fundo. Ela então, com muita dor, fala que agora ela vai ter que escalar aquele buraco para sair do Monte Fuji. Porém, quando ela vai tentar, ela percebe que ela está muito machucada. E sem ter como escalar a montanha, ela, desesperada, começa a gritar por socorro. Após isso, o Arata chega no topo do Monte Fuji e, sem encontrar sua irmã, ele decide voltar e ver se sua irmã já voltou para a pousada. Ele, então, muito preocupado, liga novamente para sua irmã Bunny e pede para ela ver no GPS onde sua irmã Oka está. A Linda Bunny, então, muito assustada, fala que no GPS fala que não tem sinal, porém ela tem certeza que sua irmã subiu a montanha. O Arata, então, muito preocupado, entende tudo e fala que suas irmãs não precisam se preocupar e desliga o telefone. Além disso, ainda mais preocupado, ele fala que sua irmãzinha deve ter feito a loucura de voltar pela trilha sul, que é a mais perigosa. Ele então, arriscando sua vida, fala que ele vai atrás dela pela mesma trilha perigosa. Após isso, enquanto está sozinha e machucada, a Linda Oca se lembra do dia que seu papai deu aqueles brincos para ela quando ela fez 5 anos de idade. Nesse dia, seu papai falou que conheceu sua mamãe no Monte Fuji e que eles foram almas gêmeas destinadas a serem felizes para sempre. Após isso, a Linda Oca acorda novamente e, com um olhar assustado, ela fala que está com fome e perdida. E se alguém não vier salvar ela logo, ela vai acabar morrendo. Após isso, ela entra numa depressão profunda e fala que ela só causa problema para os seus irmãos. Enquanto pensa, o brinco de sua mãe acaba caindo no chão. Ela, então, muito preocupada, procura o brinco de sua mãe em meio à neblina. Ela então vê um brilho e, pregando o brinco, ela vê que finalmente alguém apareceu na trilha perigosa. Ela então, com um olhar apaixonado, fica muito surpresa em ver o Arata. E, com seu coração acelerado, ela se lembra de como seu papai conheceu a sua mamãe e pensa que o Arata é sua alma gêmea e que eles estão destinados a se casarem e viverem felizes para sempre.